Oi, 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 minha gente linda, minha gente gostosa, minha gente maravilhosa, tudo bom com vocês? Seguinte, segunda temporada, parece que vai dar certo isso, hein? O negócio aqui vai fluir. Segunda temporada aqui do nosso DR Boa por aqui, com novos convidados. E uma coisa é o seguinte, a gente sabe, nós dois aqui, que a gente tava trabalhado na ansiedade, que a gente tava trabalhado o quê? Atropelando a fala um do outro. Mas é porque a gente tá aprendendo. Então você que tá chegando por aqui nesse podcast agora, vai se inscrevendo aqui nesse canal. Deixa aquele joinha, amigo, pra gente. E vamos, a gente tá determinado a ficar mais calmo dessa vez. E não poderia ser diferente. Estou eu, Kátia Damasceno, com o meu co-host, doutor André Vinícius, por aqui. Que privilégio estar com cada um de vocês nessa nossa segunda temporada. Ajustes são necessários, como em tudo na vida, a gente sempre brinca, né? Não escreva a sua história em pedra, escreva na areia e permita-se evoluir a todo momento com constância. E é isso que a gente está fazendo e por isso os comentários de vocês são tão importantes e necessários para que a gente possa, nesse processo, aprender enquanto fazemos, né? E tem paciência aí com a gente, vai dando feedback por aqui, mas eu já vou logo avisando. Aqui, meu filho, eu tô aqui para conversar, eu tô aqui para tirar minhas dúvidas, eu tô aqui para ter DRs boas, DRs longas com os nossos convidados. E outra coisa que já aprendemos aí, não adianta a gente querer ficar fazendo suspense do convidado, já aparece a cara dele na foto da thumb, e da outra vez a gente enrolando para apresentar o maior suspense, né, mas preparamos, estamos atualizados agora, não, eu tô me achando muito Rede Globo isso demais, daqui. A gente já pode ser convidado para apresentar por já. Por favor, Rede Globo. Olha lá, peraí que eu peguei a ficha errada que a gente tá aprendendo mesmo aqui, literalmente. Vou apresentar para vocês meu amigo hoje, Helder Camei, maravilhoso, meu professor de psicologia positiva. Peraí que eu vou ler o currículo dele. O currículo dele é tão grande que a gente teve que botar em duas fichas que em uma só não cabia, minha gente. São 23 anos de experiência em psicologia e 16 atuando com psicologia positiva. Autor do livro Flow e Psicologia Positiva, que está aqui na bancada. Estado de fluxo, motivação e autodesempenho. É presidente da Associação de Psicologia Positiva da América Latina e já concedeu entrevistas para todos os programas de televisão. Ele tem um Globo Repórter que é só dele, exclusivo dele. Já participou do Encontro, Band News, Jornal da Record, Domingo Espetacular e hoje está aqui com a gente no DR Boa. Bem-vindo! Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Um prazer enorme estar aqui, uma honra estar aqui com a Kátia, que a gente já... Quanto tempo? Já uns 10 anos, né? Já, que vai nos fazer conhecemos. Uns 8 anos, é. Você tem 8 anos, sabe por quê que eu sei? Porque a idade do Matheus. Peraí, já vou começar contando as histórias. Não, obrigada, ela trouxe... Tá, vem, aqui é tudo ao vivo. Lá vai eu. Ó, vou mostrar pra vocês, porque eles imprimiram pra mim isso aqui, ó. Como é que enxerga, gente? Na minha idade eu já não enxergo mais. Eu falei, linda, eu até tô vendo, mas não significa que eu tô enxergando. Eu tava com o braço como aqui, ó. 23 anos. Aí eu falei, não, gente, bota numa letra grande que não custa nada me ajudar aqui. Melhorei. Entregando aqui a realidade. Traz pra mim. Vai, você que é jovem, fica com essa daí. Eu vou ficar com essa daqui. Então, olha só, tem 8 anos, eu sei por quê. A gente já vai deixar o convidado falar, não fica nervosa, tá? Por que tem 8 anos? Porque é a idade do Mateuzinho. E aí eu lembro que quando eu tava com 37 anos, trabalhando com chá de lingerie, já há 10 anos. Eu comecei com 27, fui ali até os 37, trabalhando nos eventos presenciais. Falei, pô, não vai dar pra ficar fazendo chá até dança de cadeira, lanterna, até fazer 50 anos de idade. Eu quero algo mais. Sou fisioterapeuta. Falei, o que eu vou fazer? Já sei, vou fazer uma faculdade de psicologia. E aí eu entrei para a faculdade de psicologia, fiz 1 ano de psicologia e aí engravidei do Mateuzinho. Na época não tinha curso online, não tinha nada disso. Gente, parece que é muito tempo atrás, mas só tem 8 anos isso. Não tinha Instagram há 8 anos atrás, gente. Faculdade remota é uma coisa mais recente, né? Quase pós-pandemia. Foi da pandemia para cá. E aí
Fui pra faculdade, aí engravidei. Como a minha gestação foi de altíssimo risco, eu tive que ficar de repouso o tempo todo. E aí fiquei deitadinha. Quando o Mateuzinho nasceu, eu voltei pra faculdade no 3º semestre. E ali no 3º semestre, a gente começou a estudar patologia. E aí eu sou fisioterapeuta, já tinha passado 4 anos na faculdade. E aí eu lembrei que, na verdade, quando você faz uma faculdade de saúde, seja ela medicina, fisioterapia, psicologia, a gente não estuda coisa boa. A gente só estuda patologia, só estuda doença. Falei, não era isso aqui que eu queria, não. Eu queria um negócio pra falar de autoestima com as mulheres. Porque toda vez que eu ia falar de sexualidade, elas traziam problemas emocionais. E eu só falo de uma coisa que eu entendo. Falei, não, preciso estudar. Aí foi quando eu descobri, fui pra internet. Falei, não, peraí que eu vou descobrir aqui. Aí foi quando eu descobri, na época estava muito em voga o coach, e aí vi a pós-graduação em psicologia positiva. Eu falei, eu gostei desse nome, é positivo. Eu vou ver de qual é que é esse negócio aqui. E foi assim que nos conhecemos. É verdade, hein? Que tem legal, 8 né? anos. Já tem um tempo, né? E, ó, me sinto muito honrado, agradecido, feliz, né, pelo convite de estar aqui. Você que, né, se tornou uma grande celebridade aqui, entrevistando celebridades. Eu falei, quem sou eu, né, para estar aqui no podcast? Celebridadíssima. No podcast. O maior da América do Sul, gente. América Latina, não é nem do Sul, é Latina. Presta atenção. Mas gostei dessa história de você ter feito 1 ano de psicologia, porque muita gente, né, até que vai para psicologia e acaba, não digo se decepcionando, mas é que ficar o tempo todo só com doença, com transtorno, né? Nem todo mundo se sente muito confortável e tal de fazer isso. E comigo foi assim também, eu trabalho na área clínica desde que me formei, continuo até hoje atuando clinicamente também com transtornos, mas eu me especializei em psicologia positiva, porque daí a gente vai levar o quê? Felicidade, bem-estar, desenvolvimento humano, né? Que a gente chama de florescimento humano, ajudar as pessoas a descobrir quais são suas forças, suas virtudes, né? Para ela desenvolver aquilo, utilizar aquilo melhor, ter mais emoções positivas na vida, encontrar um propósito, melhorar relacionamentos, né? Trabalhar autoestima, E a tudo isso. psicologia positiva, ela é nova, né? Em termos de história da humanidade, do tempo que a gente estuda psicologia, ela é uma ciência nova. Conta um pouquinho pra gente. Ela é nova, ela Primeiro, tem o que 20 é anos. psicologia verdade, positiva, boa. né? Pra quem tá em casa nos Isso, amiga, assistindo. eu já assim, estudei. Como Vai, você já conhece... Faz o... Deixa eu fazer o advogado diabo Isso, aqui. vai, obrigada. Primeiro, para quem está em casa, né? O que é a psicologia positiva? Porque quando você fala, se você concorda com essa nomenclatura, porque às vezes, por exemplo, eu já li sobre o jeito Harvard de ser feliz, que é um grande marco, né? É engraçado, Sim. por exemplo, dentro desse campo, as pessoas, dentro da maior universidade mais renomada do mundo inteiro, existia a disciplina mais disputada, a disciplina sobre felicidade. Exatamente. E aí, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse termo, por isso eu quero que você explique para quem está em casa o que é psicologia positiva, a gente sempre tende a viver com dicotomias. Então eu pensei, existe uma psicologia negativa para ter sido criada uma psicologia positiva? Então o que é e como é que você enxerga e qual a diferença entre a psicologia positiva, se existe algum ou se é apenas uma adição, uma nova forma de ver a psicologia tradicional? Eu até agradeço a oportunidade de responder isso, porque as pessoas fazem muita confusão, né? A psicologia positiva ela é uma ciência, tem 20 anos. Tem 20 anos, é uma ciência recente. jovem, é uma ciência jovem, né? Mas o que tinha antes da psicologia positiva? Tinha um movimento que não tem a ver com a psicologia positiva, né? Mas era um movimento de autoajuda, né? Na busca da felicidade e tal, que tinha mais a ver com a ideia do pensamento positivo. Porque as pessoas sempre quiseram ser felizes, todo mundo quer ser feliz, só que a ciência, de modo geral, nem só a psicologia, né? A ciência demorou muito tempo para estudar a felicidade. Então isso começou aí mais ou menos na virada do milênio, mais precisamente em 1998, quando foi eleito presidente da Associação Americana de Psicologia, né, o professor Dr. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Já era um psicólogo renomado, né, muito renomado na área da psicologia, e aí ele, na presidência dele, na gestão dele como presidente, ele começou a pensar em que contribuição ele poderia dar para a ciência, para a psicologia. Né? E aí ele falou o seguinte, olha, a psicologia está, né, já há mais de um século focado no tratamento de doença, diagnóstico e tratamento de doença.
o que é importantíssimo, e nós conseguimos já avançar bastante em um século, né? Mas o que está faltando, né? A gente nunca estudou o lado positivo do ser humano, né? Então, assim, como diminuir sintomas, né, de transtornos, como lidar com a ansiedade, com a raiva, com a tristeza é importante. Mas a gente nunca olhou assim, como é que a gente promove verdadeiramente a alegria, né, e o bem-estar, como é que se alcança a felicidade, né, como é que a gente melhora os nossos relacionamentos, como é que a gente pode desenvolver mais gratidão pela vida, como é que a gente pode ter mais esperança no nosso futuro, né, como é que a gente pode ser mais otimista. Então isso aí não havia sido estudado ainda cientificamente. Então a psicologia positiva começa aí com esse estudo, né? E a partir daí é que vem desenvolvendo pesquisas. Então, através de pesquisas científicas é que que chegamos a muitas descobertas e também aplicações, né? E é isso que eu ensino nos meus cursos, né? Então eu acabei no Brasil sendo um dos pioneiros em psicologia positiva aqui, um dos primeiros a estudar, né? E depois a lecionar e aplicar, né? E é isso que eu venho ensinando nos meus cursos e nas palestras, enfim, treinamentos. Você sabe que das primeiras vezes que eu fiz curso com o Helder, eu tenho algumas histórias interessantes aí. Uma delas envolve a meditação. Você sabe que até hoje é um parto esse negócio pra mim, né, gente? Eu lembro. Esse negócio de meditar, eu vou falar olha que eu tento, mas já foi mais difícil. Eu lembro que das primeiras vezes, eu falei assim, não, vamos meditar. Eu falei, não, vou aguentar esse japonês aqui nessa sala de aula aqui, não. Esse menino falando, calminho. Eu já aceleradíssima. Eu falei, não, fala logo, vai. E ele vem com essa serenidade. Eu falei, meu Deus, vou ter que ficar uma semana escutando esse cara falar. Nessa velocidade dele aí, que é bem diferente da minha, que eu já tô tendo uma síncope aqui dentro do meu coração. Ele só durou nem primeiro dia, no segundo dia, porque trazia tanta informação legal e fazia um processo, porque pra mim meditar era o que a gente sempre escutava, tem que ficar sem pensar. Eu falei, não vai dar aqui pra mim, ó. Como é que fica sem pensar? Não tem a menor condição. E aí você trouxe de uma forma muito diferente a meditação. E aí a gente fazia as meditações ativas e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, às vezes ansiosas. Opa! Só às vezes. Nessa mesa de cá já temos aqui 70% de ansiedade. Entendeu? Porque como é que faz pra gente? Que hoje em dia, eu juro que eu dou conta de ficar. Eu comecei fazendo as meditações de 1 minuto. Falei, é 1 minuto que eu tenho do meu dia aqui. E fico feliz aqui com esse 1 minuto. Aí, eu lembro que eu baixei um aplicativo. Aí, eu fiz todas as de 1 minuto. Depois, eu fiz todas as de 3 minutos. As de 5, as de 7, as de 8, as de 9. Hoje, eu já tô entre 13 e 15 minutos. Tá bem, hein? Olha ela! É todo dia? Não é todo dia. É todo momento? Não é todo momento. Mas eu já consigo passar de 10 a 12 minutinhos ali naquele estado de meditação e faz tão bem. E eu lembro que na época você falou dos benefícios da meditação. Então explica pra galera o que é uma meditação, pra gente sair desse obscuro do meditar e parar de pensar. E quais são os benefícios que a meditação traz, principalmente para umas cabeças igual a nossa aqui. Que ligado no 360. Mas você viu que a gente já conseguiu ficar 10 minutos calado aqui. Você vê que nós estamos trabalhando no flow. Não, a gente tá... Ih, falar o que é já flow. Já vou perguntar na sequência. Falar do flow. Pronto. Olha, antes de eu falar dos benefícios da meditação, eu lembrei de uma historinha nossa aqui, eu e sua, porque... eu organizava antes da pandemia, eu fazia um retiro de meditação, uma vez por ano eu fazia um retiro, né, de meditação e tal. E aí eu lembro num que então a Kátia se inscreveu para participar, foi lá em Goiânia. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, a Kátia no meu retiro de meditação, o que vai se transformar esse retiro? Eu fiquei com medo. Levei meu filho. Levou o filho, que estava adolescente. Eu falei, a Kátia nesse retiro, o que vai acontecer, né? Só Deus sabe. E aí, olha, a Kátia ficou super zen ali, comportadíssima ali. Eu sou... É porque as pessoas não sabem, mas eu sou uma excelente aluna. Eu presto atenção, eu faço as tarefas, eu entrego tudo. Falou que vai me ensinar alguma coisa, eu sou dedicadíssima. Mas foi aí, é isso aí mesmo. Mas dei conta, nem dei trabalho. Não deu trabalho nenhum. E porque você gosta muito de aprender. Adoro. Você é uma pessoa que estuda muito, né? Nem todo mundo acho que conhece esse lado, mas a Kátia estuda muito. Estuda, então foi lá, estudou a psicologia positiva, estuda a meditação. O que ela gosta, se interessa, ela vai lá e estuda mesmo, né? E aí eu
vejo a sua sede de aprender, você interessada, realmente focada ali, né? E a meditação, agora respondendo a pergunta, né, assim, existe a meditação formal, mas existe também, a gente pode também treinar a meditação de maneira não tão formal assim, para quem tem dificuldade, né? Porque quando pensa em meditação, já pensa assim, não, vou ficar ali de perna cruzada, zen, né, coluna reta ali, meditando e tal. Claro, tem essa maneira, essas maneiras mais clássicas, mas tem gente que não consegue, tem gente que é muito agitado, muito ansiosa e tal, não vou conseguir ficar sentado na cadeira, né? Então existem outras maneiras de meditar, porque o mais importante do que a forma é o estado da mente. Esse é o principal objetivo, né, da meditação, o estado da mente, é a gente ficar no estado de presença, no estado focado, no estado centrado, né, observando, prestando atenção nas coisas ao seu redor ou no seu corpo, tendo consciência do que está se passando dentro de você, seja corporalmente, sua respiração, né, seja em pensamentos e emoções, né, então estar presente. Isso seria o mindfulness? Isso seria o mindfulness, exatamente, né? Atenção plena, consciência plena, né? E isso você pode fazer caminhando, isso você pode fazer tomando banho, isso você pode fazer tomando um café. E aí eu lembro, Kátia, que numa época aí que a gente, semanalmente, né, a gente conversava, e aí você estava fazendo, deixa eu lembrar, massagem, né? Você toda semana... Até hoje eu gosto de fazer massagem. Até hoje eu gosto. Massagem. Toda semana tinha lá a sessão de massagem. Eu perguntei pra Kátia. E o que você fica pensando enquanto você tá fazendo? Nossa, eu fico pensando no trabalho, nas coisas que eu vou fazer, nos projetos. Eu falei, Kátia, no momento da massagem é a hora de esvaziar a mente. Aproveita para meditar, né? É hora de esvaziar a mente, é hora de relaxar, de sentir a massagem, sentir o corpo, né? De não pensar, né? Esse monte de coisa você vai pensar depois, né? Mas naquele momento aproveitar para estar presente. Então isso que é o mindfulness, né? Então, esse estado de consciência plena do corpo e se torna um estado de bem-estar, né? Um estado de relaxamento, faz bem, né? Para a nossa mente. É uma higiene mental se você fizer isso todos os dias. E não precisa fazer como você falou, né? Não precisa ser 15 minutos por dia. Né? Eu tenho lá no YouTube um vídeo lá, né, gravado tal de uma meditação guiada de 15 minutos. Mas tem gente que realmente acha 15 minutos, né, muito tempo. Né? Então pode ser 10, pode ser 5, pode ser 3. Né? Eu só consigo fazer 1 minuto. Então faça 1 minuto, mas faça todos os dias. Todos os dias. O mais importante é ter essa rotina, esse hábito. Eu vou fazer 3 minutos na hora que eu acordo. Então faz 3 minutos na hora que acorda, mas faz todos os dias. Né? É mais legal do que você fazer meia hora uma vez e depois ficar 1 mês sem fazer. Ué, a diferença de meditação para estado meditativo. Porque, por exemplo, eu, assim como o Cátia, tenho uma mente super inquieta e eu nunca consegui achar alguma atividade que conseguisse esvaziar minha mente, como você comentou, até começar a estudar piano. Agora, velho, eu digo, depois de 35, comecei a estudar piano. E pra mim, eu tô super bem. E pra mim foi tão difícil, porque assim, começar depois da infância, a aprender algo diferente, aprender a ler partitura, mão direita funciona uma coisa, mão esquerda outra, acorde uma coisa, pra mim conseguir naquele momento me concentrar e esvaziar a minha mente. Isso é um estado meditativo, isso é meditação. E depois, qual é a diferença disso para flow? Porque, por exemplo, eu me sinto entrando num estágio diferente. Quando eu estou tocando, especialmente depois da segunda para a terceira música ali, eu vou entrando em uma situação que a respiração mudou, os pensamentos são mais tranquilos, eu sinto a frequência cardíaca menor, que às vezes as pessoas imaginam isso, né? Ah, não, eu tenho que sentar na posição 1, e eu já fiz yoga com indianos na época para tentar, eu vou pro indiano, porque brasileiro não sabe meditar. Vou achar um indiano lá de Agra para me achar. Na minha cidade é um polo de educação e tem muito indiano. Fui fazer, ele já faleceu, chamava Harendra Teotia. Tão ansiosa que eu vou buscar na Índia. Vou atrás do indiano. Não vai dar conta. Então eu fui pra Índia dentro de Campina Grande pra tentar, mas não conseguia. Que hora termina
termina esse negócio, gente? Que horas termina? Eu olhava pro lado, o pessoal respirando de olho fechado, e eu só assim de lado. Cadê? Olha, alguém deve estar de olho aberto, igual eu tô, e nada. Sempre o pessoal, era só eu que não conseguia. Essa pessoa sou eu. Então, assim, estado meditativo, meditação e flow. Qual a diferença e quais as formas de se alcançar? Porque acho que todos nesse mundo corrido estamos buscando, né? Acalmar um pouco a nossa mente, serenar a nossa alma, pra gente conseguir viver o presente, né? Exatamente. Esse estado meditativo, né, mindfulness, de atenção plena, é simplesmente você estar presente naquilo que você está fazendo. Né? Seja lá o que for, pode ser escovando o dente. Se você estiver presente, comendo, né, você está nesse estado de mindfulness. Exatamente. Mindful eating, mindful walking, caminhando. Né? Agora, o flow também tem esse estado de presença. Por isso que ele é parecido. Você também está presente. Que é o título flow, do livro. Isso. O flow é um estado mental, né? Um estado mental de alta concentração, onde você fica inteiramente focado naquilo que você está fazendo, né? E aí você está tão concentrado que você esquece de tudo da vida, esquece todos os problemas, não percebe o tempo passar e não se distrai. Mas você não se distrai, não é porque você tem que se esforçar para não distrair. É que você está tão focado no que você está fazendo que você não pensa mais em nada que seja diferente daquilo que você está fazendo. E nesse estado, além de ser um estado extremamente prazeroso e agradável para a pessoa, é também um estado de alto desempenho. Porque qualquer coisa que você queira fazer muito bem, que você fala desempenho, ela já começa a dar risada lá. Eu já percebi. É que eu tô com 2 exemplos pra falar aqui. Já tá se segurando. Tô com 2 exemplos aqui. Tô tentando. E o alto desempenho naquilo que você está fazendo, porque você precisa colocar suas habilidades ao máximo, precisa estar focado, concentrado. Né? Então, por isso que os atletas falam muito do flow. Por quê? Porque o atleta ele precisa da alta performance ali, né, para ganhar um campeonato, uma medalha. Então ele não pode se distrair, ele tem que estar 100% concentrado ali. Então o atleta, o artista, o músico. Mas na verdade eu digo o seguinte, o flow ele pode ser um estado que você alcança em qualquer atividade que você faz. Qualquer uma. Pode ser cozinhando na sua casa, pode ser dirigindo se você gosta de dirigir, fica focado. Então é absolutamente qualquer coisa. Você pode entrar nesse estado. Então nesse sentido, né, algumas pessoas que têm dificuldade de meditar mais formalmente, de sentar ali e tal, ela pode encontrar uma atividade que ela entra em flow. Entendi. Né, onde ela realmente fica focada. E aí ela precisa estar focada mesmo. Né, a diferença que eu falo, né, por exemplo, a gente citou aqui Mindful Walking, que seria a caminhada. Qual que é a diferença de uma caminhada, atividade física, né, que o médico pede para fazer, para aquela pessoa que está sedentária, e uma caminhada meditativa? Né? Então, assim, na caminhada, atividade física, o foco o objetivo é movimentar o corpo, né, cardiovascular e tal. Só que a pessoa pode fazer essa caminhada pensando em 1000 coisas na vida e absolutamente não estar presente naquilo que ela está fazendo, né? E o Mindful Walking, por exemplo, seria a pessoa fazer a caminhada consciente de cada passo que ela está dando, consciente, né, de tudo que ela está vendo ao redor, consciente da sua respiração, né? Então essa que é a diferença, é onde está a sua mente. E ainda para o flow, quando você quer fazer algo, né, que exige um desempenho, e você está com a sua mente presente, você vai fazer aquilo melhor. Então, costumo dizer o seguinte, qualquer coisa que você faz, se você fizer em flow, você vai fazer melhor. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu juro que eu tô pensando na palestra, amigo. Porque de verdade, você tá falando. E pra mim, um dos meus maiores momentos de flow é quando eu tô no palco do meu teatro. Você já me assistiu. Cara, exatamente. quando eu tô ali, são 2 horas. Eu não sinto fome, eu não sinto cansaço, eu não sinto o pé doer. E olha que eu fico no salto 2 horas andando pra lá, pra cá. Na minha peça, eu acho que eu ando 5 quilômetros, do tanto que eu ando ela. Eu não sinto vontade de ir no banheiro, eu não sinto nada. E quando eu termino de fazer aquilo ali, eu tô num estado de êxtase tão grande, tão profundo, que a minha alma, ela tá 100% preenchida naquele momento. Então eu falo assim, eu acho que o estado de flow, eu tenho a grata felicidade de trabalhar com aquilo que eu gosto.
Sim. E hoje eu tenho condições financeiras de poder escolher isso daí. Então o teatro para mim hoje ele é uma realização pessoal. Então eu falo, cara, esse é o melhor trabalho do mundo. Porque eu tô no palco, a minha alma é alma de artista. Artista a gente se alimenta muito do palco, a gente se alimenta muito do aplauso, do sorriso das pessoas. A gente vai falar sobre essa característica do humor. Eu sou do humor, então quando as pessoas estão se divertindo comigo ali, eu me sinto realizada naquele momento. E eu ainda recebo pra isso. Eu falo, cara, não tem um emprego melhor no mundo do que o meu. Eu recebo pra me divertir, pra divertir as pessoas, que é o trem que eu mais gosto de fazer na vida. Então, quando eu termino, é muito difícil dormir depois, porque eu saio dali num estado de adrenalina, de satisfação. Dopaminérgica, né? Olha, se precisar Exatamente. fazer aquilo ali o dia inteiro, eu sou capaz de fazer aquilo ali o dia inteiro sem me cansar. Eu acho que essa é a melhor definição de flow que existe. É você fazer algo que te traga uma plena satisfação, tanto física quanto que de alma. E é isso, a gente não vê o tempo passar. Aliás, é uma luta brigar contra o cronômetro, porque teatro às vezes tem horário, você tem horário para entregar o palco e fica um cronometrinho. Eu falo, meu pior inimigo é aquela desgrama daquele cronômetro ali, porque o tempo vai acabando e aí eu fico assim, mas eu queria ficar mais tempo aqui, eu não quero sair daqui porque estar aqui é muito bom. Realmente é uma bênção, né? Quem tem a oportunidade de trabalhar fazendo aquilo que faz você entrar em flow. Exato. É uma bênção, né? Eu também me sinto abençoado nesse sentido, porque eu ensino psicologia positiva, dou aula e eu fico em flow falando de psicologia positiva, Fica né? Que é mesmo. algo que eu gosto de fazer, né? Então é uma bênção quando você consegue. O seu trabalho é também o seu estado de flow, e aí você não percebe nada, né? Então, o flow, ele tem uma característica que na psicologia a gente chama de motivação intrínseca, né? Boa. Que é o contrário da motivação extrínseca. Então, o que seria isso? Na motivação extrínseca, o fator motivador para você fazer aquilo é a recompensa que você vai ganhar depois, né? Então, por exemplo, quem trabalha fazendo algo que não gosta, mas trabalha por necessidade, porque precisa daquele salário, a motivação é extrínseca. Qual que é a motivação? É o salário, né? Então não é o trabalho em si, mas a recompensa financeira que ela vai ganhar depois. Quem faz academia, por exemplo, porque o médico mandou, mas a pessoa não gosta, não queria estar lá. Não dá esse exemplo, Ana. É um exemplo que eu me identifico com ele. Pode dar esse exemplo. Continua no É exemplo. muita gente, né? Então, que vai lá pra academia porque... Da vida. Tem que ir. Esquecemos de falar. Esquecemos de avisar a sineta. Você conta ou eu conto? Vai, conta. Vamos lá. A gente tem uma sineta. Você viu que tem uma pra gente e uma pra você. A sineta, ela tem dois tem pra mim objetivos. também. Tem pra você. O primeiro é esse, quando eu me exalto e entro no modo Kátia Damasceno. Quando ela vai pras hipérboles. Eu digo, Isso. a Porque hipérbole o é aqui. palavrão, as pessoas acham que é um palavrão. Eu, na minha essência, acredito que o palavrão é apenas um advérbio de intensidade. Mas o YouTube bloqueia a gente. Então, toda vez que eu quiser, eu falei, porque hoje foi o primeiro, eu ainda não treinei direito. A gente já... Aí a gente dá uma cinetada aqui. Entendi. E o outro motivo da cineta é quando o convidado fala uma coisa que a gente acha muito legal, ou quando você achar que a gente falou uma coisa legal, ou quando você achar que você mesmo falou Algum uma coisa insight, legal, algo que faz sentido. você pode dar uma cinetada pra você mesmo, ou pra gente, ou pra quem você quiser. Então a cineta, essa daí é sua. Que legal, É. deixa eu testar aqui. Funcionante. Funciona a cineta. Então a cineta é pra isso. Então, voltando pro exemplo da academia, a gente vai malhar o quê? Na força do ódio. A gente é muita gente, no caso, né? Eu não vou nem na força do ódio, que eu não tenho essa motivação extrínseca, nem a intrínseca, nem motivação nenhuma pra ir pra academia. Mas eu tô melhorando. Não façam isso em casa, essa parte vocês levam em Eu consideração. tô melhorando aí. Eu já tô até lendo a dieta. É Exatamente. que meu ela já médico tá fez, do meu lado, entendeu? entendeu? Aí, aí assim, dá essa motivação a gente tenta. Esse É. podcast, ele vem pra gente se estimular. Eu fui pra academia hoje, você mandei uma foi. foto pra ele, um vídeo. E aí, vamos? Mas enfim. A sua Hoje motivação é não extrínseca ou intrínseca pra academia? A minha, ela é
totalmente extrínseca. É só pela necessidade de saúde. Não gosto de musculação, mas eu venho dentro de um contexto de estimular as pessoas a formar banco de músculo. Porque tem vários trabalhos científicos na medicina nos últimos anos mostrando que quando você produz massa muscular, o músculo produz uma série de hormônios, dentre eles a irisina, que é um hormônio que está associado a uma melhor, por exemplo, perfusão cerebral. Você faz com que você tenha um risco menor de demência, você melhora a saúde cardiovascular e durante o exercício físico você também libera os hormônios ligados à felicidade. Então a citocina é liberada na atividade física, a dopamina é liberada na atividade física. Então eu faço por uma motivação extrínseca que ao terminar faz com que meu dia seja melhor. Então eu terminei me obrigando, eu sempre gostei de fazer esporte. Então eu fui de seleção da ABB de vôlei, fui de seleção de natação e aí depois a vida vai nos levando para outros caminhos e eu não consegui mais fazer esporte por falta de tempo. Então eu acho que para mim musculação funciona como uma obrigação. E aí cada vez mais eu acho que eu me senti uma farsa, né, de estimular nos meus pacientes, nas minhas pacientes, construírem banco de músculo e terem disciplina se eu não tinha. Então eu disse, não dá, eu não posso ser um exemplo do que eu não faço. Practice what you preach, né? Pratique o que você estimula as pessoas a fazerem. Então, como eu me senti uma farsa em não fazer, eu disse, vou fazer, não só por mim, mas para que eu possa cobrar das pacientes, realmente dando um exemplo de que tá, mesmo cansado estou indo, mesmo sem amar estou indo, mesmo sem motivação intrínseca, mas estou indo. Eu brinco que é o boleto de autocuidado, de vencimento diário com você mesmo. E o adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. E aí eu tenho muito essa, né? Eu acho que cada um de nós, eu brinco com minhas pacientes, eu digo, ó, todos os dias quando você acorda pela manhã, quando você abre o seu olho, no teto do seu quarto existe um boleto de autocuidado, de você para você mesmo. E o vencimento é hoje. E os juros são altíssimos, porque é a sua saúde. Então eu sempre pergunto, e você que está em casa, como é que você tem agido em relação ao seu boleto de autocuidado diário? Você tem deixado ele formar juros compostos a cada dia? Então eu acho que o nosso objetivo é assim, a gente precisa, por exemplo, Kátia é incrível em muitas coisas, mas na saúde ela peca. E eu brigo com ela isso. Aqui, é verdade. Então essa é uma coisa que peca, mas ela é fantástica. Eu digo, usa essa mesma energia para fazer ali por disciplina. Porque, por exemplo, você está cansada, mas se você tem uma palestra você não vai? Claro, tem uma motivação intrínseca para isso. Mas assim, usa essa mesma motivação para ir independente da situação que você esteja vivendo. Tamo junto nessa, viu, Kátia? Eu, pra academia, sou um bom meditador. Maravilhoso. Diferente da minha esposa, né? Minha esposa aí maravilhosa, que já adora, que gosta, que treina e tudo mais. Eu gosto de meditar, medito todos os dias. Mas olha, a gente tava falando do flow e da motivação extrínseca e intrínseca, né? Então, quando você gosta do que você faz, a sua motivação é intrínseca. Você gosta tanto daquilo que você não precisa de uma recompensa. Não é por isso que você faz, né? Embora a recompensa venha. Né? Então, se você gosta da academia, claro que você nem necessariamente está fazendo por causa da saúde, né? Mas você está melhorando a sua saúde, não é? Então, quando a gente trabalha também, por exemplo, eu trabalho, eu me sinto privilegiado, abençoado de ser remunerado pelo que eu faço, algo que eu gosto de fazer, né? Então, eu tenho a motivação intrínseca, porque eu gosto, mas também tenho a motivação extrínseca. Se tiver a intrínseca, a gente consegue entrar em flow. Se for só intrínseca, você entra em flow. Tem gente que canta, por exemplo, mas não profissionalmente, né? A pessoa canta, quando ela canta ali no hobby, no momento de lazer, ela entra em flow ali. Então, ela tem aquela motivação intrínseca. Agora, o cantor profissional, ele tem a intrínseca e a extrínseca, porque ele também ganha, né? Também é a remuneração dele ali. Então, ele entra em flow também. Agora, quando é só extrínseca e não tem a intrínseca, aí você não consegue entrar em flow, né? Entendi. Então tem esse fator de você realmente gostar daquilo que você está fazendo. Por isso que eu... Né, não, gente, agora fiquei preocupada. Como é que nós vamos fazer com a academia, então? Porque eu já estava na academia aqui, porque vamos ser extrínseca. Eu tô anotando aqui, ó, irisina, anotei esta coisa.
Irisina, aqui, anotei. Que eu anoto, eu sou da galera que anota. Estudiosa. Ele é do tablet e eu digital. sou do papel aqui. Aí eu falei, não, então vamos focar na motivação extrínseca pra ir pra academia. Porque eu sei todos os motivos pelos quais eu tenho que ir. Mas aí você acabou de dizer pra mim que não dá pra entrar em flow, gente. Bom, dá pra entrar. Tem umas dicas aí, né? Então bora. Tem umas... Papel e caneta em casa, Qual dicas é a para você que não dica? gosta de malhar e quer entrar em flow. Com felicidade. E não precisa ser necessariamente só malhar, mas qualquer coisa que você vai fazer... existem 3 estados da mente relacionados a isso, né? O estado de flow, que é aquilo que você está fazendo, que você gosta de fazer. E tem outros 2 estados, que é o estado de ansiedade. Opa, A gente sabe. papel e a gente caneta para vive nós. E o estado de tédio, né? Não. Então, o que acontece, né? É uma combinação entre 2 fatores, uma relação entre 2 fatores. O nível de dificuldade ou de desafio que você sente para fazer aquilo, né? E o grau de habilidade que você tem para fazer aquilo. Então, digamos que o nível de dificuldade pode ser baixo, médio ou alto, né? E a sua habilidade também pode ser baixa, média ou alta. Toda vez que a dificuldade for maior do que a habilidade que você tem, isso vai gerar ansiedade para você. Você tem que fazer algo que você não consegue fazer porque sua habilidade é insuficiente. Isso gera ansiedade, né? O flow, ele tá no equilíbrio. É quando eu tenho habilidade e desafio mais ou menos no mesmo nível. Então, eu dou conta daquilo que eu estou fazendo, né? Agora, quando é o contrário, se a habilidade também for muito mais alta, não tem desafio, fica muito fácil, gera o tédio, Perfeito. né? Então, quando tá difícil para você, o que você tem que fazer? Baixar o desafio, né? Baixar o desafio, né? A pessoa que tem a motivação intrínseca, que gosta, ela gosta de pôr o desafio mais alto ali para ela correr atrás. Mas se a gente não tem a motivação intrínseca para fazer aquilo, faz porque precisa, então a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que baixar o desafio para ficar no nível que a gente consegue fazer. Porque daí você vai ter a satisfação de estar conseguindo fazer aquilo, né? Assim, eu não gosto de fazer isso, mas eu tô dando conta. Nesse grau eu consigo dar conta. E aí na hora que isso começar a ficar fácil, aí você sobe o desafio, né? Você vai subindo o desafio aos poucos, conforme você vai melhorando a sua capacidade, seja física, né? Seja na meditação, seja, né, aprendendo alguma coisa, tocar um instrumento, né? Enfim, então vai subindo aos poucos. Agora, quem já tem aquela motivação intrínseca e gosta, esse daí pode colocar o desafio mais acima para ele correr atrás, porque ele gosta de fazer aquilo. Então, ele põe aquela adrenalina, aquele gás para correr atrás. Isso é tão engraçado. O Arthur Schopenhauer tem uma frase dizendo assim: a vida é uma constante oscilação entre a ansiedade em ter e o tédio de possuir. Olha! E é muito engraçado, porque bate exatamente, vou até bater para Arthur Schopenhauer, porque é isso, né? A gente tem uma ansiedade absurda para atingir o nosso objetivo, mas todos nós ficamos em tédio depois que a gente o alcança. E ele muda a proporção, é um desejo imenso até alcançar e depois de possuído, ai que tédio, já conquistei. E especialmente a gente, para a gente ter uma mente hiperativa, e a gente comentou, a primeira entrevista aqui do podcast foi com a doutora Ana Beatriz, psiquiatra incrível, maravilhosa, e Alex, psicólogo também incrível. E a gente comentando, no livro dela, Mentes Inquietas, ela diz isso. As pessoas que têm uma mente com esse comportamento TDAH, eles ficam felizes com a próxima conquista, porque essa já está praticamente conquistada. Então eu brinco muito com o Kátia, a gente é muito assim, ó, vamos fazer um podcast, vamos, já deu certo, aí a próxima, depois que o podcast pegar, porque na cabeça já deu certo, qual é a próxima? Então isso gera uma ansiedade o tempo inteiro de alcançar, e na hora que alcança, tá, ok, mas qual é a próxima? O tédio do possuir. Então, acho que equilibrar, né, essa balança é algo difícil, e eu acho que essa psicologia positiva, voltando aqui para ela pode ajudar nisso, porque as pessoas, eu acho que assim, a minha dúvida é, qual é a grande diferença entre felicidade e alegria? Existe alguma diferença nisso? Porque às vezes eu disse, eu sou uma pessoa alegre, mas eu não sou constantemente feliz. Existem momentos que, por exemplo, desafio, eu sou motivado, eu entro em flow com desafio. Eu gosto de coisas que me desafiam, então eu fujo um pouquinho dessa regra. Eu mesmo quando tenho uma habilidade menor, o desafio me gera um estado dopaminérgico de competição comigo mesmo. Digo, vou conseguir. Se você achar que eu não posso, é a maior motivação que alguém pode me dar e me desafiar. Diz, você não pode. Pois agora só para provar que eu posso, eu vou conquistar. Então eu sou motivado pelo desafio, mesmo quando me
falta habilidade, aí vem uma motivação intrínseca de competição comigo mesmo. Então, me explica um pouquinho nessa visão da psicologia positiva. Como é que a gente equilibra alegria e felicidade, se existe diferença, que acho que vocês que estão em casa ficam nessa, será que eu sou feliz? Será que eu estou alegre ou estou feliz? E como é que isso pode impactar na forma como a gente decide viver? Olha, você citou... Peraí que eu vou emendar numa pergunta aqui que eu tô com ela aqui. E qual a diferença, já que você vai falar de felicidade, entre felicidade e flow? Toda vez que eu tô em flow, eu tô feliz? Ou pra eu estar feliz, eu tenho que estar em flow o tempo todo? Vai aí nessa resposta. Legal, as perguntas não são fáceis, mas eu vou explicar. A gente gosta de desafio. Trabalhar com desafio. Vai, dá teus pulos aí, dá teu flow. Estão botando a regra. Sai da ansiedade. Sai da ansiedade. Aqui não tem tédio. Aqui jamais. Perguntas difíceis, mas vamos respondê-las. Mas antes de mais nada, você citou aí o Schopenhauer, né? Então, sou fãzão ele dele. começou, trouxe um nível aqui filosófico alto. Eu vou falar um exemplo mais simples. Divertidamente, sabe aquele desenho? Adoramos. Adoro. Da Disney, né? No Divertidamente 1 tem 5 emoções, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Nojinho. Né? E a nojinho, né? E essas 5 emoções, né, tem um fundamento de ser essas emoções, porque apesar de ser um desenho, uma animação e tudo mais, esse desenho teve uma consultoria do Dr. Paul Ekman, que é um dos psicólogos pioneiros na psicologia das emoções, né, no estudo das emoções, e ele realmente identificou essas 5 emoções básicas, né, no ser humano: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. E agora vai entrar o Divertidamente 2, né? E que eu já tô ansioso para assistir. E aí tem mais... Eu também. Tem 4 novas emoções que vão entrar. E o que eu achei muito legal é que duas dessas 4 novas emoções são ansiedade e tédio. Que legal. Né? Que é exatamente esse trio que a gente cita quando fala do flow, né? Então, flow, equilíbrio entre habilidades e desafios. Ansiedade, quando o desafio é alto demais, né? E tédio, quando o desafio é baixo demais. Então, também estou curioso para ver como é que vai ser ansiedade e tédio. E agora, respondendo aí a pergunta, né? Qual a diferença entre felicidade, alegria e flow, né? Então, vamos lá. A alegria é uma emoção. A alegria é uma emoção, né? Então, essas emoções, o Divertidamente, ele tem emoções. Os personagens são emoções. Seja essas 5, seja essas novas 4 que estão entrando, e tem muitas outras, né? Então, assim, são emoções, estados emocionais. Um dos caminhos para chegar à felicidade, né? Não são todos, nem é o único, é um dos, tá? Um dos caminhos para se chegar à felicidade é através das emoções, ou seja, você alcançando o bem-estar emocional, né? Então, os estudos da psicologia positiva, estudos científicos, eles no primeiro momento, eles descobriram 3 caminhos para a felicidade. O primeiro foi chamado de vida prazerosa, né, que é a vida agradável, né, e o caminho para se chegar nela é através das emoções, né, que a gente chama de emoções positivas. Tá? Emoções positivas são emoções prazerosas, são emoções agradáveis, né? Eu gosto até de corrigir aqui algo que algumas pessoas confundem, às vezes até criticam quando a gente fala de psicologia positiva. É que emoção positiva na psicologia, esse positiva diz respeito à agradabilidade, o quão prazerosa é essa emoção, o quanto de bem-estar essa emoção me traz. Não tem a ver com utilidade, tá? Porque assim, todas as emoções, elas são úteis, né? Claro. O medo é extremamente útil, necessário para nossa sobrevivência, né? A ansiedade é importante, a tristeza é importante, a raiva é importante. Então, todas as emoções são úteis, né? Agora, quando a gente fala de positivo, é que algumas são agradáveis de sentir e outras não são agradáveis. E trazendo para a felicidade, se você quer ser feliz, a gente precisa viver mais emoções positivas do que negativas. Porque você imagina se você está vivendo mais emoções negativas. Por exemplo, estou vivendo medo todos os dias intensamente, né? Vai ser um transtorno de ansiedade ou pânico, né? Um estresse pós-traumático. Eu estou vivendo a tristeza todos os dias muito intensamente, vai virar uma depressão. Então, se essas emoções negativas nos dominam, né, pode acabar, a gente pode adoecer psicologicamente,
né? As pessoas felizes, elas vivem mais emoções positivas do que negativas. Não significa que não vivem as negativas, né? Na verdade, a gente tem que viver, né, as negativas, né? A gente tem que sentir tristeza no momento de dor, a gente tem que ter medo no momento de perigo, né? Mas a gente consegue sentir alegria, a gente consegue sentir gratidão, a gente consegue ter esperança, a gente consegue sentir amor, a gente consegue se divertir, né? Mais emoções positivas. Então essa aqui é a ideia, tá? Então um dos caminhos da felicidade, um dos 3 que eu vou falar, é através das emoções, e a alegria é uma delas. Ontem eu li uma frase muito interessante. Eu estava lendo aquele livro O Poder do Agora, até porque a gente ia conversar hoje. Eu já comecei a ler esse livro algumas vezes e ele trouxe um conceito interessante. Ele falou a diferença entre emoções e sentimentos. As emoções, elas são inatas, assim como o medo, a raiva. O sentimento é aquilo que você cultiva em relação àquela emoção. Eu achei muito interessante essa observação. Então, o medo é uma emoção. Agora, eu ficar revivendo aquela sensação de medo, aquele estado de medo o tempo todo, isso me gera sentimentos. Sentimentos o quê? De ansiedade, de não pertencimento, de falta, de escassez, de não sair de casa. Não sei. Da mesma forma, as emoções positivas também. Então, ele fala que o tempo todo, o nosso cérebro, a gente fica pensando. Então, a gente só tem que ser, e aí eu acho que a meditação traz muito isso pra gente, dono dos nossos pensamentos. Porque na grande maioria da nossa existência são os nossos pensamentos excessivos quem dominam a gente o dia inteiro. Pelo menos dentro da nossa cabeça aqui, é mais ou menos isso. Então ele fala, esteja consciente do que você está pensando. E aí você começa a ter bons sentimentos em relação ao seu viver. Isso é uma boa observação. Muito bem, Kátia. O medo, e o nosso amigo médico aqui pode até falar melhor, né? Mas essas emoções básicas, né? O medo, a alegria, a tristeza, o nosso cachorro sente. Por quê? Porque ele tem sistema límbico. Ele, no cérebro dele, né? Ele tem uma camada do cérebro, que é o sistema límbico, que permite com que ele sinta essas emoções básicas. Mas tá? ele não tem Ele não tem os sentimentos, porque o sentimento é próprio do ser humano. O sentimento, a gente precisa ter uma camada ali de neocórtex, né? Uma camada no cérebro mais evoluída que nos permite ter consciência daquilo que a gente está sentindo. Né? Então, o cachorro sente medo, mas ele não tem consciência que ele está sentindo medo. Né? E a gente, como a gente é capaz de observar o que a gente está sentindo, né? De forma racional, né? Perceber isso que a gente está sentindo, refletir sobre isso. Então, a gente pode ter medo de ter medo. Opa, e tem muito, né? A gente fica ansioso porque sabe que vai ficar ansioso. É um trem muito doido do cérebro. Exatamente. E aí a gente vai aumentando, né, as emoções na nossa cabeça. Então gera ansiedade, né, e tal. A gente vai aumentando, a gente cria. Então, através do nosso pensamento, 2 coisas podem acontecer. A gente pode intensificar muito aquela emoção, e se ela for uma emoção negativa, pode piorar muito aquela situação. Né? Quer dizer, um medozinho de uma coisa simples pode virar um pânico. Né? Por exemplo, medo de elevador. Né? Não tem nada logicamente que justifica você ter medo de entrar dentro do elevador. Né? É muito mais seguro você entrar no elevador do que andar de avião, andar de carro. Né? Mas a pessoa sente medo ali. Não é racional ali. Né? Então a nossa mente ela pode piorar muito ou melhorar muito, ou facilitar muito. Então na psicologia positiva a gente vai trabalhar essa nossa mente também, né? Para a gente diminuir, né, esses medos, essa tristeza, para ficar dentro de algo que seja racional, que seja razoável, né, que seja adequado. Né? Então essa que seria uma diferença aí. Elde, você acha que, porque a gente vê muito, as pessoas têm evitado todos os sentimentos negativos para viver em eterna felicidade. Até que ponto isso não é algo que te limita? Porque tem muita gente assim, não quero desafio não. Não quero viver com fulano não quero conviver. Você não o tempo inteiro, né, fazendo com que se cercando numa bolha onde só sentimento, aquela história da positividade tóxica. Eu só quero situações que sejam agradáveis. Eu não quero nada que me desafie, nenhuma situação de desconforto. Como é que você enxerga isso, especialmente nas relações humanas? Oscar Wilde tem uma frase que eu amo, ele diz assim, algumas pessoas, elas levam felicidade aonde quer que vão,
outras apenas quando se vão. E isso é muito velho. Vou até dizer pra lá que essa merece, né? Essa eu vou fazer pra cá. Então eu vou repetir aí, papel e caneta aí. Algumas pessoas levam felicidade aonde quer que vão. Outras apenas quando se vão. Primeiro que a gente tem que buscar ser a pessoa que leva felicidade, né, onde quer que a gente vá. Mas também não dá para evitar pessoas que nos trazem infelicidade, porque eu acho que a gente cresce, né, com esses desafios, cresce até com anti-exemplo. Eu adoro conviver com pessoas que pensam diferente e especialmente com pessoas que são completamente opostas, porque eu digo, pô, isso aqui realmente é um formato que eu não quero levar a minha vida. E é um baita anti-exemplo que pra mim funciona incrível. Claro, eu não vou querer que essa pessoa circule e faça parte do meu rol de amizades, mas ficar uma situação desafiadora com aquela pessoa por um curto período me dá uma noção muito boa de que aquilo não é pra mim e que aquela personalidade não tem nada a ver comigo, que aqueles valores não estão alinhados com meus e reforça quem eu sou e o que eu não quero ser. Mas como é que você encara isso enquanto psicólogo, das pessoas quererem viver nesse mundo perfeito, nesse mundo cor-de-rosa, nesse mundo em que só felicidade pode habitar a minha vida? Eu posso responder em dois âmbitos, né? O da positividade tóxica, que você citou, e de relacionamentos tóxicos. Também. Né? Também, Boa! né? Que às vezes a gente está cercado de pessoas, né, que são relacionamentos tóxicos. Só para deixar claro também, o pessoal acha que relacionamento tóxico, porque também tá na moda, é só o cônjuge. Rapaz, E o é que só tem aquele de que bate, pai, né? Não, o que tem de mulher que bate homem, o que tem de mulher que tem relacionamento tóxico com homem, o que tem de pai com mãe, de mãe com filho, de irmão com Exatamente. irmão, de tio, de primo, Ambiente de chefe. de trabalho. Trabalho, na Chefe que é família, tóxico. Então, todos os relacionamentos. Então, relacionamento não é só o homem com a mulher aqui, não, viu, lindos? Não. Exatamente, né? E um dos exercícios que eu faço na psicoterapia, na minha psicoterapia ali positiva, é a árvore dos relacionamentos. E muitas vezes eu vejo que a pessoa tá ali, né, assim, mal deprimida, ou, né, porque tem pessoas ao redor ali que sugam toda a energia daquela pessoa. Ela fica estressada, né? E aí precisa fazer um detox nesses relacionamentos. E dá pra fazer detox de gente? Vou falar sobre isso que eu gostei desse assunto. Dá para fazer. Eu peço para ela fazer uma lista das pessoas que a energizam e outra lista das pessoas que a desenergizam. Legal. Amigo, ainda bem que a gente se energiza, Ainda né? bem. Opa, aqui minha amiga é trifásico. Então, pessoas que desenergizam, né? Quem são aquelas pessoas que quando você fica muito tempo, você fica mal? Os vampiros de acabado, energia. Vampiros de Tem Suga, vampiro de gente. energia. Tem. Nossa. Você fica mal, você sai péssimo, né? E outras pessoas que não. Quando você tá bem com essas pessoas, nossa, você sai revigorado, energizado, né? Então, essas pessoas que desenergizam, não... E olha só, isso é uma coisa importante para entender. Não significa que você não ama, tá? Sim. Porque às vezes é uma pessoa da sua família que você ama muito. Você ama aquela pessoa, só que se você fica muito tempo com ela, aquilo te esgota emocionalmente, psicologicamente, totalmente. Tá. Né? Então já vai minha pergunta, porque quando... lá vai eu com a minha terapia. Eu faço podcast só pra fazer terapia. Vamos lá. Quando você tem que conviver com uma pessoa dessa, porque não dá pra tirar ela da vida. Você não tira um pai, uma mãe, um irmão. Não dá. Marido você tira. É o mais fácil de todos é esse. Namorado você tira. Esse é fácil. Marido não é parente. Marido O problema não é é como é que parente. lida com parente, né? Minha mãe sempre falou isso. Marido não é parente, não é sangue do seu sangue. Parente é sangue do seu sangue. Agora, quando é um filho, quando é um pai, quando é uma mãe, quando é um parente, ou quando às vezes você tá num ambiente de trabalho e você tem que ir pra lá trabalhar e não tem como se livrar daquela pessoa. Aí como é que faz? Vai que eu vou anotar. Como lidar com isso? Eu vou dar 3 estratégias. Bora. Anota aí. Já vou. Pra você lidar com relacionamentos tóxicos, né? Assim, com relacionamentos difíceis, tá? Tem 3 formas, né? A primeira é a mais drástica de todas. Vamos lá. Tem assim, da mais drástica a mais evoluída, mas também a mais desafiadora, tá? A mais drástica é a evitação, né? Então, assim, se aquela pessoa não te faz bem, né? A primeira estratégia é a evitação. Evita estar perto daquela pessoa. Às vezes a gente não tem como, né? Algumas pessoas a gente pode tirar da vida que não vai fazer diferença nenhuma, Sim. tá? Os ex. Ex é ex, passado é passado. Outras pessoas a gente tem que conviver. Tem que. Né? Ou por questão de trabalho, ou questão de família, a gente tem que conviver. Mas você pode
diminuir o tempo de convivência. É só só né? no Natal. Isso, só no Natal. Quando for na casa da pessoa, fica lá 2 horinhas, né? E vai embora, não precisa ficar o dia inteiro, né? Então você tenta diminuir esse tempo de convivência. Essa é a primeira estratégia da evitação, Tá. né? E quando é no trabalho? Que a pessoa tem que ir pra trabalhar, Isso. 8 horas por dia, não tem como sair. Arranja uma salinha, não Tem uma segunda estratégia, Ah. né? Que eu chamo de blindagem. Blindagem. Né? Que é você, se blindar, Aqui, ó. entrar numa bolha, né? E se proteger ali, né? Ficar ali protegido. Então, quer dizer, a pessoa tá lá, tá perto de você, né? Mas você não deixa aquela pessoa te influenciar negativamente. É uma blindagem mais emocional. É uma blindagem mais emocional. Tá. É quase como, eu falo pra minha esposa, é quase como assim, a pessoa tá falando alguma coisa que Sim, te você- deixa com raiva, você entra no estado meditativo. Entendi. Todos- Faz a egípcia. Exatamente. Então, Difícil, né? deixa a pessoa falar, né? Não necessariamente você tem que retrucar e tal, né? Então você deixa a pessoa falar e tal, mas você não dá muita importância para aquilo que ela tá falando. Né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Tá. Essa é a estratégia de blindagem. Tem uma outra, aliás, eu falei que ia ser 3, vou acrescentar mais um, vai ser 4, Tá. tá? A terceira estratégia é a estratégia do confronto, né? O confronto. Olha, então eu vou conversar com a pessoa. Vou fazer uma DR boa. Ih, É boa. Vou fazer a DR Aqui é boa. boa. Ah. Né? Vou fazer a DR, eu vou conversar com a pessoa, né? Então eu vou confrontar de uma forma assertiva, de uma forma que não seja agressiva, né? Que seja respeitosa, educada, Tipo, mas já que precisamos conviver, como é que a gente pode Isso. fazer com que esse tempo seja minimamente desconfortável para você e para mim? Isso. Eu tô muito nessa agora, eu tô numa época de sincericídio e tá sendo tão positivo. Ai, eu também. Eu tô assim, eu tô sem tempo, sem agenda pra ficar assim, aguentando coisas que não me fazem bem sem dizer. Mas um confrontamento educado, tipo assim, vamos chegar numa situação, já que a gente precisa conviver, vamos fazer assim como minimamente a gente se respeita e passa por isso, né? Levando uma DR boa. Então essa é uma Isso. forma de você conversar e você acha que essa assertividade de falar Assertividade. o que precisa sem ser agressivo, mas assim, Exato. né? E qual que é o ponto exato, né? Da assertividade, o ponto exato da assertividade é aquela que fica no meio entre a passividade e a agressividade. Ah, gostei Né? disso, hein? É, Menina, essa daí é. gostei. Ó, Porque fala... Total. Convidado. Repete Na aí a comunicação. assertividade. Não assertividade, violenta. assertividade, né? É o ponto de equilíbrio entre a passividade e a agressividade. Adorei. Tá? O que é a passividade? A passividade é aquela pessoa que fica engolindo sapo e não fala. Né? Tá morrendo de raiva, mas eu fico guardando tudo dentro de mim. Né? O que vai acontecer? Com o tempo vai adoecer, né? Psicologicamente ou até fisicamente. Tem o outro tipo, na outra polaridade, que é o agressivo. O agressivo é que não leva o desaforo para casa. Bateu, levou. Fala e briga, e faz escândalo e tal, e grita e tal. Essa aqui não tem o problema de ser passivo, né? Só que esse jeito dela gera muito estresse nela e no ambiente ao redor. Sim. E vai prejudicando relacionamentos. E depois ela começa a ter consequências. Quem é assim? Receber consequências, né? Não é que a gente é agressiva, é que a gente fala muito assim, entendeu? A gente não tem um filtro entre o cérebro e a língua. Quando você já foi. Já foi. E só aproveitando, Terceira, como é que você tem visto essa, só aproveitando esse seu gancho? Por exemplo, Kátia falou, às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende de outra, porque comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. É. Como manejar isso, por exemplo, em épocas de rede social, que você digita? Complicado, né? Eu fico dizendo, a pior coisa é você complicado. brigar pelo WhatsApp. Porque às vezes você tá sendo super educado aqui, a pessoa, meu Deus, que afronte. Então, você acha que todas essas vezes que a gente precisa ter essa conversa assertiva, ela precisa ser tete a tete, olho no olho. Ah, sim. Boa. Sim, precisa. Porque às vezes as pessoas querem evitar esse confrontamento, Não. mesmo na educação, em ser presencial. Vou Não, aproveitar tem e que me ser. blindar aqui atrás da tela, mas às vezes você quer ajustar um ponto e a pessoa que está lendo como as emoções do dia
dela. Tá, acabou de sair de um problema e ela tá lendo com a emoção do problema ali, uma coisa que você tá dizendo, que é totalmente diferente. Eu acredito que tem que ser ao vivo, não vou dizer presencial, né? Porque hoje em dia a gente pode... o presencial pode usar, da tela. Pode ser na tela ali, né? No celular ali, mas assim, ao vivo. Você ali, dialogando ali, né? Com a pessoa e não por mensagem, não por texto, porque realmente dá margem para interpretações erradas, né? Então... Quando eu tenho um recado assim para poder dar, eu mando áudio, porque no áudio pelo menos vai implícito a minha entonação, a minha emoção, porque o texto ele realmente ele infere muito. A pessoa que tá lendo vai inferir de acordo com a emoção que ela tá naquele dia ali, o sentimento que ele tá naquele dia. Exatamente. Então quando é algo mais, o bicho tá pegando, eu mando um áudiozinho. Falo, olha, eu vou te mandar um áudio bem calma, que é pra você entender o que eu quero dizer. Está bem? Exatamente. Não é aquele meme, você tá muito seco. Tá bom, vou falar cuspindo agora então, né? Sua fala tá muito seca, guarda só um segundinho, vou falar cuspindo. Ó, então na estratégia assertiva, né, a gente realmente fala aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, você põe pra fora, mas sem ser agressivo, sem ser agressivo. Então, de uma forma educada, respeitosa e calma. A gente pode discordar de uma pessoa, né, mantendo a calma. Claro. Você não precisa discordar. Para discordar, você não precisa ficar agressivo ou falar alto, né? Você pode discordar mantendo a calma. Então, essa seria a estratégia do confronto. Será esse, gente? Né? A gente tá, né? Temos que entrar nesse estado de flow. De forma assertiva. Aí a pessoa vai precisar de coragem, né? Porque não é fácil você colocar para fora ali aquilo que você está sentindo quando é divergente. Então, a pessoa precisa de coragem, né? Mas é importante. É claro que uma inteligência social, que a Kátia tem muito alta também, a inteligência social ajuda muito, né? Que é você saber conversar, né? Porque a gente pode falar algo e ofender uma pessoa, a gente pode falar a mesma coisa e a pessoa te agradecer. Né? Então é a maneira como você fala, e vai a inteligência social, a empatia, né? Então essa é a terceira estratégia. A gente vai abrindo um monte de parênteses, mas eu vou fechando depois, tá? Tá tudo certo. Eu vou fechando depois. Você falou que ia falar 4. E eu falei que ia acrescentar mais uma quarta. É uma estratégia um pouco mais evoluída, assim, né? E tudo bem se você não se sentir capaz de fazer, eu também muitas vezes não me sinto capaz. Acabou de chamar a gente de... Eu nem sei o que é, já sei que eu não vou dar eu também. Eu nem sei o que é, já sei que eu não vou dar conta. Olha o cérebro trabalhando as emoções. Não, evoluída. Na hora da discussão, vai, manda, deixa eu ver se eu dou conta, vai. No sentido assim, de você buscar ter uma empatia pela pessoa que tá ali e você entender que aquela pessoa, ela tá precisando de ajuda. Que aquela pessoa, ela é infeliz, ou ela está infeliz, ou ela está em sofrimento, ou que ela já passou por muita coisa, ou que ela tem algumas feridas, e a gente ainda tentar ajudar essa pessoa, né? Então é tentar transformar aquela negatividade até que a pessoa tá vindo para nós, né? E a gente doar algo positivo para ela. Fiz isso hoje no café da manhã. Olha que engraçado. Tava no hotel, hoje Kátia não ficou no hotel que a gente sempre fica, e aí tem uma estaçãozinha de você fazer os pedidos, omelete ou tapioca. Eu não gosto de leite, tenho um desconforto quando consumo leite. E aí, os ovos de hotel mexidos são feitos com bastante leite. E aí, eu fui lá na estação do café da manhã, tinha um rapaz lá. Eu disse, bom dia, tudo bem? O senhor consegue fazer 2 ovos mexidos para mim? Nossa, eles bravejou. Ovos mexidos é direto no buffet. Aí eu disse, o senhor tá precisando de ajuda? Tá tudo bem com o senhor? Porque ele foi tão agressivo que me chocou. Eu, assim, às vezes eu vou no embate, mas hoje eu tava abençoado, já tinha rezado, feito minha oração, tomado meu banho gelado, eu tava em flow. Eu disse, hoje vai ser uma semana incrível, vamos estar no podcast, vou estar com... Hoje ninguém vai estragar meu dia, como diz a música. E aí devolvi. Aí eu disse, o senhor tá precisando de alguma ajuda, tá tudo bem? Aí ele desarmou. Aí ele, não tô bem, tô cheio de problema em casa. Eu disse... Eu posso ajudar o senhor de alguma forma? Ele disse, não. Eu disse, não, tudo bem, então não precisa o senhor fazer nada não, pode deixar que eu vou comer aqui do buffet. Aí ele disse, não, eu vou abrir uma exceção.
para o senhor eu vou fazer os 2 ovos. Diz, eu só estou pedindo, o senhor não é querendo lhe incomodar, e eu entendo muito sobre as regras de hotel e tudo funciona, e eu sou de seguir regras, era só porque realmente os ovos do hotel são feitos com leite, e eu queria que o senhor, se possível, fizesse com azeite. Não tá ótimo. Ele fez e foi entregado na minha mesa. Então, às vezes, se eu tivesse entrado no embate, tipo, você tem que fazer porque você é funcionário do hotel e eu tô pagando, talvez o cara não fizesse nada. Mas eu notei que ele estava vivenciando um momento em que não fazia sentido a emoção do meu pedido bom dia, alegre, adequado, com a rasteira que ele quis me dar de entrada no bom dia. Então, eu acho que isso é bacana, né? Porque às vezes a gente usar essa empatia de entender que o coração só doa do que ele tá cheio. Ele tava cheio de raiva. Ele queria descontar em qualquer pessoa que tava pedindo ovos mexidos, que era a função dele ali naquele momento. Mas como é que você enxerga isso? É um estado de realmente evolução. Porque eu vou te dizer, isso é uma raridade. Na maioria dos dias eu teria explodido também se eu tivesse há 2 segundos conversado com minha esposa, porque liguei pra minha esposa cedo, ela, a babá não chegou, tô aqui virada, porque tive que ajustar, não tinha aula, talvez eu tivesse chegado lá, assim, dado uma rasteira maior ainda dele. Aí criaria uma discussão que não precisava para aquele momento. Você se mostrou muito evoluído. Evoluidíssimo. Hoje eu tava numa evolução, viu? A presença, isso é só porque eu tava com você. Hoje eu fui evoluído. Porque você recebeu uma negatividade grande. E você devolveu com positividade. Sim. Ao invés de entrar no embate, na negatividade essa dele, semana não vou. Não, você devolveu com positividade e essa positividade contagiou a outra pessoa, né? Então você fez o dia dele ser melhor ali naquele momento, ele se sentiu melhor ali naquele momento, né? Então é disso que eu tô falando nessa estratégia. É claro que nem sempre a gente consegue, quase nem nunca, sempre a gente tá num bom dia. Quase nunca. Né? E também o outro às vezes não permite também, né? O outro às vezes vem de uma forma, né? Então, claro, somos seres humanos, né? Somos seres humanos, falíveis e tal. Mas em alguns momentos a gente consegue, né? E a gente também pode se esforçar para conseguir. Quando a pessoa vem muito agressiva e tal, às vezes a gente entender que não é para você aquela agressividade. Isso, ela está projetando em você uma raiva, uma frustração que ela sente que não tem nada a ver com você. Mas naquele momento, você era a bola da vez ali. Você estava ali naquela hora, ela projetou em você. Então, eu procuro pensar nisso. Quando isso acontece comigo, né? Olha, não é comigo. Né? Eu tenho vivenciado isso em algumas situações, eu por definição. Eu não lembro, eu assisti um vídeo de Joel J uma vez, que é contando a história do tigre, do leão, da cor da grama, tal. É bem interessante. Assistir de forma resumida, era assim: o leão, o rei da selva, conversando com o tigre e outro animal. Não lembro exatamente os detalhes da história. E aí o burro, era o tigre e o burro. Aí o burro tá dizendo assim: a grama é azul. Aí o tigre: não, a grama é verde. A grama é azul. Não, a grama é verde. E aí eles chegam para conversar com o leão, rei da selva. E o rei da selva conversando, escutando, aí o tigre, óbvio que o burro tá dizendo coisa errada, ele tá dizendo que a grama é azul. E o tigre: não, mas a grama é verde. E aí o leão, ao invés de punir o burro, ele pune o tigre, dizendo: vai ficar lá exilado. Ele começa a dizer: não adianta discutir com pessoas que têm convicções, pessoas que escreveram, né, a sua história na pedra e que não querem mudar absolutamente nada. E a frase final desse vídeo, ele diz assim: quando a ignorância grita, a inteligência cala-se. E eu tenho usado isso como um mantra pessoal, especialmente quando alguém me confronta com agressividade. Aí eu digo: quando a ignorância grita, a inteligência cala. Eu não vou discutir, porque assim, eu só consigo sentar para discutir quando a pessoa quer ouvir com o objetivo de mudar, ou de pelo menos dormir naquele posicionamento para refletir. Mas quando a pessoa já vem com a verdade absoluta, ela não vai nem me ouvir, e ela vem com agressividade, aí eu vou, meu mantra: quando a ignorância grita, a inteligência cala-se. Então, eu acho que dentro dessas 4, eu coloquei essa aí, tem me feito um bem danado, porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito repulsivo, de agressivo no sentido de devolver. Não vou levar desaforo para casa. Paraibano, você é louco? Não, meu amigo, paraibano é descendente de Lampião, e eu agora vou assumir aqui com tudo. E acho que a maturidade, a convivência com pessoas, né, que tem mais experiência, vai mostrando que não adianta, porque aí os dois vão sair errados sempre. Né? Então, exatamente. Às vezes, assim, sempre no conflito, sabe, você quer sair com a razão ou você quer sair bem, apaziguado? Não tô querendo mais razão, não. Eu tô querendo paz. Tô buscando paz. Eu também. Nossa, mas rapaz, tá me fazendo um bem tão grande que às vezes eu digo: você tem razão.
Pronto. Encerro ali, porque eu acho que a pior coisa pra quem é agressivo é que você dê a razão pra ele. Você tem toda a razão. Ponto, porque aí não tem mais argumento. Não tem. Tira a argumentação da pessoa. Você não tem argumento, né? acabou ali, né? Ah, concordei com você. Ah, Concordo. mas tem gente que é tão outro. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou isso, que teve um cliente dela e tal. E aí ela falou assim, não, então tá bom, a gente vai devolver o seu dinheiro Mas aqui, eu o não Pix. quero. Eu não quero dinheiro! Eu falei, mas tu só reclamou, agora eu tô te fazendo o que você queria. Não, porque tem gente que só quer tretar. Só quer atenção. Exato. Porque quando você tá tretando com a pessoa, você tá dando atenção. E tem isso que ela gente quer. que é carente verdade. de atenção. Exatamente, né? Ó, resumindo, que a gente falou muita coisa, Eu então às vezes anotei fica muito... o Mas assim, resumo. Faz um resumão. Como passar por um relacionamento tóxico. Isso. Então, 4 estratégias para lidar com relacionamentos difíceis, né? A primeira é a evitação. Evitar mesmo a pessoa ou Gostei. reduzir o tempo que você vai passar junto com a pessoa, né? Evitação. A segunda é a blindagem, né? Então, assim, deixa a pessoa falar, mas não dá importância, entra por um ouvido, sai pelo outro, não se estressa com aquilo. Terceiro, é o confronto. Olha, a gente precisa conversar, né? Não posso ignorar isso, então a gente precisa chegar num acordo. Vamos fazer a DR boa, vamos lá, conversar, confronta. E a quarta, né, é se você se sentir capaz, é de tentar ajudar aquela pessoa ao perceber que aquela pessoa está passando por alguma dificuldade, que ela não está bem, que ela não está feliz, né? E até, de repente, ajudar aquela pessoa. Empatia. A empatia, né? Empatia e compaixão. E aí eu vou pegar essa história da empatia e da compaixão da conversa aí. Você falou de uma característica que é necessário ter coragem para os enfrentamentos. E aí eu queria entrar num assunto muito legal que são as forças de caráter e virtude. Então, de acordo com a psicologia positiva, a gente tem 24 forças de caráter e virtude. A coragem é uma delas. E aí tem um teste, gente, que todo mundo pode fazer, porque ele é um teste universal, ele é um teste validado aí, que é o teste VIA, do Instituto VIA, não é isso? Isso aí. Exatamente. Então, uma das coisas que a psicologia positiva fez, né, nos seus primeiros anos, foi um manual, né, de virtudes, né, porque aí qual que foi a ideia do Martin Seligman, né? Olha, já existe manual de doenças. Tem o CID, Classificação Internacional de Doenças, o DSM, que é para doenças mentais, né? Ele falou, vamos fazer um manual ao contrário. Ao invés de classificar doenças, classificar coisas boas. Legal. Ao invés de sintomas, o que vai ter? Né? As maiores qualidades que um ser humano possui, que são suas virtudes. Então começou um projeto extenso, que durou vários anos, até chegarem neste manual, que tem mais de 800 páginas, um handbook, né, de classificação do que eles chamaram de forças de caráter e virtudes. Né? E assim, resumidamente, tem 6 grandes virtudes. Essas virtudes são universais e são atemporais, ou seja, qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, vai ser virtude, do Ocidente ao Oriente. E também em todos os tempos, desde a Antiguidade até hoje. Né? As 6 grandes virtudes são sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Né? Para cada uma dessas virtudes, existem forças de caráter, né, que são caminhos para a gente desenvolver essas virtudes. Né? Então eu posso desenvolver a sabedoria através do amor ao aprendizado, através da curiosidade. Eu posso desenvolver a coragem através da bravura, através da perseverança. Posso desenvolver a humanidade através do amor, da generosidade. Posso desenvolver a justiça, né, através da liderança, através da imparcialidade. Posso desenvolver a temperança através de humildade, através de prudência, de autocontrole. Eu posso desenvolver a transcendência através da espiritualidade, da esperança e da gratidão. Então são 24 forças, citei algumas, mas são 24 forças no total, como a Kátia citou bem. Tem um teste online que você pode fazer, né? E para você saber o ranking das suas forças, qual que é a sua primeira, segunda, terceira, até a 24, que é a última. E para que serve? Então, ó, o ranking, gente, o teste ele é gratuito, é um teste validado por Harvard e etc e tal. Vocês vão lá entrar via Institute. E aí, bota lá português e faz. Mas é assim, não é um teste que você vai fazer em 3 minutos não, tá louca? É uma meia hora, porque ele vai fazer perguntas profundas. Então, quando você for fazer o teste, separa, senta e se dedica a fazer aquilo ali.
Tá, aí descobriu, ele vai te dar o resultado, vai te mandar por e-mail o resultado da primeira força de virtude até a última força. Daí, o que a gente faz com essa informação, que é onde a gente quer chegar aqui, que eu já te conto uma história. O que a gente faz com essas informações? Porque eu acho que aí é que tá o pulo do gato. Pois é, o objetivo aqui é a gente se focar nas forças altas, né, nas nossas primeiras forças, né, que a gente chama de forças de assinatura. Por que forças de assinatura? Porque são aquelas que a gente se identifica muito fortemente. Né? Por exemplo, a Kátia, né, nem precisa falar. A força número 1 dela é humor. Humor. E humor, pra mim, é a 23, é quase a última. Em compensação, a primeira força de caráter do Helder é perseverança, que é a minha o quê? 23! Entendeu? Então, aí você fala assim, mas como é que esses dois deram certo? Por isso, gente! A gente é que nem água e fogo. Muito diferente. A gente diferente. É muito diferente. Eu falo assim, gente, mas a perseverança dele é a primeira. Eu falo, a minha é a última, porque aí você vê, as forças de assinatura são as 5 primeiras, é isso ou são as 7? Pode ser 5, pode ser 7, aquelas que a gente se identifica mais. E aquelas últimas 4 ou 5 que vem lá no Exatamente. seu... Tá, e aí do que adianta? Porque quando você sabe qual que é a sua maior característica e você usa essa ferramenta a seu favor, aí sim você começa a fluir, a entrar num estado de flow na sua própria vida. Exatamente, né? Então, assim, a gente saber usar as nossas maiores forças de assinatura, vai trazer felicidade, em primeiro lugar, felicidade na nossa vida, né? Porque você só sente feliz quando você está usando as suas forças. Então, se a Kátia tem humor, a felicidade dela, para ela estar feliz, ela precisa estar usando o humor, né? Ela usa no trabalho, mas ela usa fora do trabalho também, né? Porque a gente conhece aqui, a gente sabe que o humor está sempre presente, porque faz parte da sua assinatura. A pessoa que tem criatividade precisa trabalhar com criatividade, precisa usar a criatividade, senão ela é que nem um passarinho que tem asa, mas não voa. Um passarinho dentro da gaiola, preso, ele não vai se sentir ali, né, pleno, porque ele é feito para voar. Então, só quando ele está voando é que ele se sente pleno. E a gente só se sente pleno quando a gente está usando as nossas forças de assinatura, né? As nossas forças altas. Então, eu tenho amor ao aprendizado. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estudar, de ler. Então, você também. Né? É a minha terceira força. Terceira força, exatamente. E aí eu vou contar, então, a história do humor, porque ficou muito marcado para mim. E o tanto que quando a gente sabe realmente qual que é a nossa força e usa ela no nosso fluxo de vida, como que as coisas facilitam. Já falei pra vocês que o curso eram 7 dias, eram 2 episódios de 7 dias. Aí eu vim de Brasília, eu ficava em São Paulo, pai e tal. Fizemos o teste na primeira vez e aí só veio o resultado no segundo encontro. Aí sai o meu resultado. E ele não deu resultado pra nós. Até então era uma novidade, eu não sabia que tinha online. Já tô te contando aqui que você tem online. Não sabia, vamos pegar o resultado da sala, todo mundo junto. Aí eu olhei pro resultado dos coleguinhas, galera bem-sucedida, um povo com liderança, trabalho em equipe, inteligência, não sei o quê, coragem. E o meu? Humor. Cara, eu peguei... Isso era que ano, Kátia? Tem ideia assim? Isso foi 7 anos atrás, quando eu fui, ou 7, 8 anos atrás. Mateuzinho. O canal, o meu canal no YouTube, ele tinha 400 mil seguidores. Na época. Eu conto essa história no meu livro. Aí o canal tinha 400 mil seguidores. E aí eu peguei o resultado do meu teste, aí vi os caras bem-sucedidos. Eu falei, tá vendo? Ó, liderança, coragem, perseverança. Um monte de virtude que eu achando top. A minha tava onde? Lá no fim da lista. Eu falei, nossa, a minha primeiro humor. Eu comecei a chorar na sala de aula. Chorava, mas eu chorava copiosamente. E o Helder assim... Mas o que foi? Eu falei, hoje de força de caráter interessante. E a minha deu humor. Eu não sou palhaça para trabalhar no circo. Chorando copiosamente. Porque eu não queria o humor. Sim. E aí ele veio e explicou. Eu falei assim, mas olha só, o humor é a sua maior... Aliás, foi no último dia do primeiro encontro. É a sua maior característica e você leva tanta alegria para as pessoas. Você fala de um assunto tão diferente, de uma forma tão particular. E aí é uma das suas últimas forças, né? Ele fala, olha, eu adoraria ter o humor como característica, porque eu acho que a vida ela é mais pesada. E aí... Mas eu tava inconsolável. E as minhas outras virtudes são assim, ó.
Gratidão. Nada que dava dinheiro, né, Kátia? Amor ao aprendizado, apreciação pelo belo. Minhas virtudes são essas. E eu, cadê a liderança? Cadê a coragem? Cadê a bravura? Cadê os trem que dá dinheiro que eu não tenho? Nenhum dos que dá dinheiro eu tenho. Indignada. Fui embora, revoltada. Voltei para casa, comecei a observar os comentários no YouTube. E os comentários eram: nossa, eu adoro o jeito divertido que você fala. Nossa, eu adoro a forma engraçada como você fala. Nossa, eu consigo aprender com você de uma forma que eu nunca tinha aprendido. E aí, eu entendi que o humor fazia parte da minha vida. Eu só precisava deixar fluir. Porque eu tinha uma necessidade de mostrar que eu era inteligente também. Pai, eu não sou palhaço. Mas por quê? E quando eu entendi e eu aceitei, cara, o meu canal saiu de 400 mil seguidores para 1 milhão, assim. Porque eu aceitei e eu entendi e eu usei a meu favor as minhas forças de caráter. Exatamente. Nossa, essa história é tão linda, né? E que ela conta aí no livro, até fiquei feliz aí que... Contei no livro, meu nome, tem o nome dele no livro. Ela falou assim, Helder, eu vou contar essa história aqui das forças, posso citar você no livro? Aí, uma das forças que eu tenho altas chama-se prudência. Eu falei assim, manda o texto pra mim, só pra eu ver se... Em que contexto eu vou sair? Kátia Damasceno, deixa eu... Né? Mas realmente, esse exemplo, é lindo esse exemplo. É lindo. Por quê? Né? Então, eu lembro literalmente que você ficou deprimida ali no curso. Eu chorava. Todos os dias ela estava super alegre fazendo o grupo da risada. De repente, no dia que ela pegou o relatório, ela ficou quieta ali. O que foi, Kátia? O que foi, Kátia? Minha força número 1 aqui, humor, o que eu vou fazer com isso? Porque ela queria ter liderança, queria ter coragem, perseverança, para ganhar dinheiro, né? Não sabia ela que é a força que mais ia trazer dinheiro para você, né? E sucesso na vida. Era o humor. Mas tem uma coisa importante, interessante, né? Nessa época ainda você estava ali mais no começo da carreira. Sim. E tinha se me permite até fazer uma análise psicológica. Vai, de graça aqui, gente. Olha que maravilha, só vai. Mas tinha um conflito, porque assim, você era fisioterapeuta, né? Estava profissional da área da saúde, ajudando mulheres, ajudando gestantes ali, né, e tal. E você começou a colocar humor nos seus vídeos, e aí a coisa começou a viralizar, a crescer. Mas naquele momento, né, aquilo ainda... Você estava naquele conflito interno, porque você estava fazendo um trabalho na área da saúde, né? Ajudando mulheres, e você não queria que o humor fosse algo que se destacasse mais do que o seu trabalho. Então começou, por um lado, era legal, que estou crescendo, por outro, incomodava um pouco, né? Isso. Mas no momento que você entendeu que o humor era a sua força número 1, e você assumiu isso, né? E falou, não, eu vou usar, é a minha força, eu vou usar, é a minha assinatura, eu vou usar. E aí você se apropriou daquilo, aí você cresceu, né? E foi... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Maravilhoso. Essas forças... Eu já fiz esse teste, mas nunca estudei sobre ele. Isso tá ligado a talento ou a habilidade? Ou nenhum dos dois? Não, a gente chama de forças de caráter. Então não tá ligado a talento, tá ligado a virtudes. Tá. Né? Então são forças que desenvolvem virtudes. Porque o talento pode trazer muita coisa boa na vida, mas a gente pode usar de forma virtuosa e não virtuosa. Entendi. Vamos pensar na capacidade de oratória. É um talento. Tem gente que tem a oratória magnífica, né? Mas você pode ser um Martin Luther King ou um Hitler, utilizar a oratória. Então, não necessariamente não tem a ver com a virtude. Quando a gente fala de forças de caráter, a gente está sempre ligando a virtudes, né? Então, usar o humor de uma forma positiva para ajudar as pessoas, para levar alegria para as pessoas, né? E isso fazer o bem para as pessoas, né? Então, no caso da Kátia foi isso. Quando ela assumiu o humor, a coisa deslanchou, só cresceu. E para mim, um sinal, acho que eu nunca te falei isso, mas assim, um sinal para mim, que eu falei, nossa, agora é a prova que a Kátia realmente tá de bem com o humor assim dela, assumiu completamente, foi quando você começou no teatro, fazer um stand-up. Porque ali não tem nenhum objetivo de saúde ali, ligado ali. Ali é só humor puramente. Eu falei, nossa, agora realmente ela assumiu de vez mesmo, pra mim essa é a evidência, né? E eu comecei falando que é onde eu tô no meu maior estado de flow, né? Cara, o palco do teatro pra mim é maravilhoso. Então,
eu quis trazer até essa pauta da psicologia positiva por isso, porque todas as vezes que a gente se conhece, quanto mais a gente se conhece, a gente pode contribuir mais com o nosso próprio crescimento, que eu acho que a gente tá aqui nessa vida, que é para fazer a diferença, não é na vida dos outros. A gente veio para cá para fazer a diferença na nossa vida. Então, parar de se preocupar com o que os outros acham da nossa vida e sim se importar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e com as nossas ações diante da gente e diante do outro. Se eu for uma boa pessoa para mim e para o outro, a minha vida, a minha existência vai ter valido a pena. Não vai ter sido uma existência em vão. Então, acho que isso tem muito a ver com o autoconhecimento. Exatamente. Então, todas as vezes que eu me conheço melhor, eu contribuo mais para o mundo. Agora, quem fica só querendo ajudar os outros e não cuida de si mesmo através do exemplo e das mudanças de atitude, é uma pessoa muito vazia, uma pessoa dessa. Agora eu queria até acrescentar algumas coisas a mais nas suas forças. Vai lá. Eita, Damasceno. Que perseverança pra ir pra academia tá 23. Tá bom, amigo? 23. Vamos subir São dessa só fila. 24 aí. Eu não sei como é que estão as suas forças agora, mas eu lembro que numa época ali que a gente estava semanalmente conversando, você tinha entre as suas primeiras forças, você tinha as forças de humanidade. Então Sim. você tinha inteligência social, generosidade e amor. Você tinha essas três forças. Então ela usava o humor, né? Claro, no trabalho, mas também sempre com generosidade, sempre com amor, sempre com esse objetivo de ajudar as pessoas, ajudar as mulheres, né? E é isso, acho que é a base do seu sucesso, é você combinar isso, né? Você combinar essa humanidade que você tem com esse humor. O aprendizado, o amor-aprendizado, que é uma das forças de outra virtude, que é a sabedoria, né? Porque sabedoria e humanidade se equilibram, né? Sabedoria mais na razão, no conhecimento, a humanidade mais no coração, mas você também sempre busca estudar, Muito. sempre busca o conhecimento. Então, acho que você conseguiu equilibrar tudo isso, né? O conhecimento com o sentimento e de uma forma bem humorada. Essa é a fórmula do sucesso que deu muito certo. Deu muito certo. Né? E eu quero falar de uma outra força que chama-se humildade, né? Que chama-se humildade, que geralmente tá lá embaixo na maioria de nós. Acho que é a minha 24. Lembra a minha, não. Mas eu quero te dizer uma coisa, para todo mundo, né? Que a gente tem as 24 forças, né? Então, assim, quando você faz o teste, ele te dá um ranking de 24. E aí a tendência é a pessoa olhar para 24 e falar, meu Deus, né? Eu não tenho perseverança, eu não tenho humildade, eu não tenho autocontrole, eu não tenho... Não, nós possuímos todas as forças. Todas as 24 a gente possui. É que as primeiras, mais altas, a gente usa mais, são mais espontâneas e a gente usa de uma forma mais natural. As de baixo a gente usa menos, mas a gente também usa quando precisa, né? Porque todas elas estão disponíveis para nós. Né? Então, mesmo eu lembro que você tinha ficado chateada que a perseverança deu Lá embaixo. Deu lá embaixo. Mas olha quanta perseverança você teve para chegar até onde você chegou. É verdade. Quanta perseverança, né? Humildade também, eu vejo essa humildade em você. Né? Por quê? Porque a Kátia, a gente se conhece lá 8, 9 anos atrás, com ela tinha... Né, 400 mil seguidores, hoje está quase 12 milhões, né? E é a mesma pessoa, gente como a gente, assim, a pessoa, né? Poxa, me convidou para vir aqui, eu falei assim, nossa, né? Quem sou eu para estar aqui, ser entrevistado pela Kátia e tal, mas é a sua humildade, né? É a sua humildade. Obrigada. Obrigada, vou nem falar nada, vou só receber. Receba, eu ontem, antes de vir para cá, comprei um livro de liderança. Eu fui no aeroporto, tinha um voo para... Antes não, faz 3 dias que eu tô aqui em São Paulo. Tava no voo indo e aí peguei um livro de liderança que era dos SEALs, né, da Marinha norte-americana. E eu anotei, porque assim, é um teólogo americano, você falou sobre humildade e ele tem uma frase dele, chama Trial Edwards, ele diz assim, a verdadeira humildade não é um sentimento rastejante e de desprezo por si mesmo, é apenas uma estimativa correta de nós mesmos sobre a forma como Deus nos vê. Uau! Nossa, na hora que eu li, eu disse, é isso, não é sobre ego, é sobre eco. É sobre ecoar a sua missão. Kátia faz isso brilhantemente. Eu venho tentando buscar fazer isso também, inspirado por ela, de assim, usar isso, as forças, os valores, os talentos, os dons, para a gente tentar multiplicar na vida das pessoas.
Acho que por isso que está dando tão certo, né? Acho que a gente às vezes não se enxerga como Deus realmente nos vê. A gente se enxerga ou melhor ou pior, mas se enxergar com essa clareza de quando você vê que o seu dom foi o humor. Então use isso para fazer o bem. O seu foi a comunicação, use isso dela foi a generosidade, use isso para contribuir. A coisa entra em flow, né? Quando a gente usa os dons que foram escolhidos para a gente utilizar aqui para fazer o bem, meu amigo, é uma coisa absurda, né? Para quem está nos assistindo é isso. Tenta usar o teu dom. Às vezes a gente fica buscando e achando, não, todo mundo é melhor do que eu, só o outro é bom. E a gente não tem essa humildade de se perceber como a gente realmente é, nem a mais, nem a menos, né? Do que realmente nós somos. E ter essa clareza dá muita liberdade. E eu acho que o que eu acrescentaria somente aí é que eu acho que a maturidade Também. traz muito isso, Demais. sabe? Não é porque eu fiz o teste há 8 anos atrás. Isso é uma coisa legal da gente falar. O teste não muda muito. Ele pode trocar. Então, às vezes, o meu humor está em primeiro, e em alguma outra fase da vida ele vai estar em segundo ou em terceiro. Mas ele nunca vai Não ser sai a da minha assinatura, última. Não vai ser. Continua Assim saindo. como a minha perseverança lá embaixo. Às vezes a gente está mais... Ela nunca vai ser a minha primeira força. Então, a gente vai se conhecendo e vai aprendendo ali. E como é bom a gente ir se conhecendo ao longo do tempo, né? E se melhorando sempre. Porque eu acho que é como eu já falei, a gente tá aqui para se melhorar mesmo. E eu tenho visto isso, né? Porque hoje eu trabalho muito com análise de forças, né? Atendendo pessoas, faço essa análise do perfil de forças, da mais alta até a mais baixa. E como a gente tem todas as 24 forças, né? Então, por exemplo, a minha última força mais baixa é a bravura, né? Que é uma força ligada à virtude da coragem. E eu realmente não sou uma pessoa corajosa, né? E a minha prudência é uma força alta, já foi a minha força número 1. Então você imagina a pessoa com prudência número 1 e a última força, a coragem, né? Então eu sempre sou daquele que eu jogo sempre na segurança, né? Não gosto de me arriscar, né? É o meu perfil, é mais esse. Toda vez que eu faço perfil de investimento no banco, dá conservador. Sempre, né? Porque eu não gosto de me arriscar e tal. Este é o meu perfil. E tem gente que é o contrário. Eu já teve pessoa que eu atendi que fala assim, nossa, eu sou você o contrário, deu bravura número 1, prudência 24. Pessoa corajosa, totalmente imprudente, né? Mas a gente tem as nossas 24 forças. Então eu acredito que, por exemplo, a minha última força, bravura, eu melhorei muito, né? Nos últimos 10 anos, 15 anos. O meu humor é a 23, só perde para bravura, né? Mas eu também acredito que melhorei muito o meu humor. Só que ele continua lá. Ele continua 23, continua 24, continua... Então, assim, não muda muito, né? Assim, visivelmente ali no relatório, mas a gente passa a usar mais as forças, usar melhor as nossas forças. É claro que aquilo que a gente se identifica é aquilo que faz a gente entrar em flow, né? Então o que eu tenho? Amor ao aprendizado. Então eu gosto de ler, estudar, ensinar, é o que eu gosto de fazer. Eu tenho espiritualidade entre as minhas mais altas, então eu gosto de meditar, gosto, né, dessa área da espiritualidade, né? Então faz parte da minha assinatura. Então é ali onde eu vou me sentir feliz, me engajar, vou ter sucesso, é ali. Mas a gente usa também as nossas forças mais baixas, né, no momento de necessidade. Uma metáfora que eu gosto de trazer, até me inspirei nas conversas com você, para falar das forças baixas, eu criei essa analogia na minha cabeça, deu certo. É do closet. Closet. Né? Também pensando na minha princesa aqui, a Moniquinha, maravilhosa, que tem um closet Moniquinha. enorme ali, né? Adoro a moda ela, gente. Tô bem hoje, amiga. Obrigada. Ela tá elegantíssima. Ela é a bolsinha da Prada chiquérrima. Gosta de bolsa. Aí gosta de bolsa. Olha lá. Mas as mulheres, né, que tem aquele closet cheio de roupa. Você usa todas as roupas que tem lá? Você usa igualmente, com a mesma frequência? Não. Né? Então, assim, tem roupa que a gente usa todo mês? Tem roupa que usa toda semana. Né? Agora, tem roupa que faz 1 ano que você não usa? Tem roupa que faz 3 anos que você não usa? Né? Então, se faz 1 ano, 2 anos, por que você não joga fora? Porque às vezes é aquela roupa que é só no inverno, é aquela que é só para casamento, que é aquela que é só para uma festa de gala, né? E que às vezes ela é até mais cara do que todas as outras que estão ali no closet. Mas aquela é para ser usada em ocasiões especiais. Gostei. Entendeu? Gostei também. Quando a necessidade pede, né? Então, por exemplo, a minha bravura é a minha última força. Eu não sou uma pessoa corajosa no dia a dia, né?
Mas quando eu precisar dela, eu sei que ela vai estar lá. E eu vou utilizá-la quando eu precisar dela, nos momentos que eu preciso. Adorei. Assim como a sua perseverança, você vai usar, tem usado, né? Sim. Ao precisar disso, você está lá usando. A gente usa todas as nossas forças, né? Assim como Perfeito. todas as roupas lá do closet. Perfeito, adorei. Também. Aqui a gente tem alguns momentos. Então vamos a um deles. Fazer uma perguntinha bem de coach. Se você pudesse voltar em algum momento da sua história, da sua vida, encontrar com você mesmo, que momento seria esse e o que você falaria para você? Encontrar comigo mesmo? Com você mesmo. Você está na sua jornada da sua vida. Você pode voltar em qualquer momento lá atrás. Qual momento seria esse? E por que você escolheu esse momento e o que você falaria pro Helder? Olha, engraçado, né? Quando eu penso assim, em voltar atrás, a primeira coisa que vem à mente sempre é a minha mãe, né? Que minha mãe faleceu já há algum tempo, né? Relativamente jovem, tinha 63 anos, mas ela me ajudou a desenvolver muito de algumas forças de assinatura hoje, que para mim são importantes, né? A principal delas é a espiritualidade, né? Então eu tenho a espiritualidade alta e eu tenho certeza que vem, né, da minha mãe, né? Porque ela sempre, na época ainda não tinha o teste, eu não tive a oportunidade de aplicar o teste na minha mãe, mas eu tenho certeza que a espiritualidade seria a força ou número 1 ou entre as primeiras, assim como o amor também, né? Pelo coração, pela humanidade que ela tinha e ao mesmo tempo pela espiritualidade. Então eu sempre lembro disso, né? E eu acho que o que eu diria para mim mesmo, né, naquela época, porque a minha mãe ela não testemunhou nada do sucesso que eu tive enquanto psicólogo, a minha carreira na psicologia positiva, quando ela faleceu antes disso, né? Ela faleceu, eu tinha terminado recentemente de me formar como psicólogo e estava entrando na USP para fazer um mestrado, né? E foi bem nesse ano que eu entrei no mestrado que ela faleceu. Mas ela sempre acreditou muito em mim, né? Ela sempre acreditou muito assim que eu teria sucesso na vida, que eu faria coisas grandiosas. O sucesso para ela nunca foi financeiro. Ela nunca se preocupou com isso, né? Mas sempre de realizar um propósito maior na vida, né? Sempre de realizar um propósito maior, que foi sempre o que ela buscou e o que ela procurou ensinar, né, para mim, né, e pros filhos, né? Então eu acho que o que eu diria é isso, de confiar, né? Confiar em Deus, confiar no universo, acreditar em mim, né? Acreditar, confiar nas pessoas, ter as pessoas ao nosso lado, assim, que nos amam, que a gente sabe, que a gente sente que nos ama e que a gente ama, né? E fazer aquilo que toca o nosso coração, procurando sempre usar as nossas forças a fim de realizar algo maior, né? Para um propósito maior na nossa vida. Perfeito. E... Para de chorar. Ela tá ali, a esposa tá emocionada e eu também tô aqui, ó, segurando. Helder, uma outra coisa que a gente sempre pergunta, você é uma pessoa inspiradora, eu tô super feliz de ter lhe conhecido através de carta. Ela já falava de você há muito tempo, então eu sabia quem você era por conta dela, mas que privilégio e que honra ter te conhecido hoje e conhecer um pouquinho dessa sua história. Eu queria saber se dentro desse processo de amadurecimento, né, desse novo Helder que mudou com a psicologia positiva, se teve algum livro, algum filme, alguma coisa que você disse, nossa, esse aqui eu queria aproveitar e partilhar para quem está assistindo esse podcast. Algum livro que mudou tua história, que mudou tua vida, ou que trouxe uma percepção que transformou a sua personalidade de algum modo? Para mim, assim, o livro mais importante foi o Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que esse é o livro escrito pelo fundador da psicologia positiva. Isso eu não li, não. E foi o primeiro livro que ele publicou, não o primeiro livro que ele escreveu, porque ele já tinha vários, mas foi o primeiro livro sobre psicologia positiva. Então foi o livro inaugural, né, desse campo, dessa ciência, que é a psicologia positiva. Perfeito. E para mim foi o divisor de águas até então eu não conhecia a psicologia positiva e passei a conhecer através desse livro e através dele, então a partir dele eu comecei a estudar, fui fazer um mestrado, fui fazer especialização na Universidade da Pensilvânia e tal, e fui, né, construindo toda a minha carreira em cima disso. Então esse livro
Felicidade Autêntica, que é o primeiro, depois tem outros, tem o Florescer e tal, mas esse é aquilo que, para mim, foi um momento que a gente chama de momento definidor, né? O que é um momento definidor? É um momento que você define o seu propósito de vida. Você que gosta de frase, eu gosto de trazer a frase do Mark Twain, né, que ele fala assim, os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu, né, que esse dia todo mundo sabe, o dia que a gente nasceu, e o dia que você descobre por quê, né, você descobre por que você nasceu. Né, e a descoberta do porquê você nasceu é a descoberta do propósito, é a descoberta do chamado. Esse é um momento definidor na nossa vida. É um divisor de águas, né? Aquilo que a gente fala, minha vida antes disso e depois disso. Né? E para mim foi descobrir a psicologia positiva. Esse foi o meu momento definidor. Perfeito. Então esse é um livro importante para mim. Também gosto de citar o livro Flow, né? Do Mihaly Csikszentmihalyi, que é cofundador da psicologia positiva. Então ele junto com o Marty Seligman que fundaram a psicologia positiva. E ele já antes disso já tinha desenvolvido esse conceito de Flow, né? E o meu livro, que fala dos dois, Flow. Maravilhoso. Ele é importante para mim, por ser também, de eu materializar ali, né, para o público. Inicialmente, esse trabalho que eu fiz na USP, foram 4 anos de pesquisa, de mestrado sobre Flow e psicologia positiva, e de poder materializar para deixar um legado, né, para a humanidade. Perfeito. E aí eu vou dar uma dica aqui para quem assistiu o podcast, gostou e quer entender um pouquinho mais sobre Flow, já que a gente falou do Divertidamente, que aquilo ali não é um filme para criança, não se iludam achando que aquilo é um filme para criança, porque quem já assistiu uma vez, assiste pelo menos mais umas 2 ou 3 para poder entender a profundidade de tudo que aquilo é. Mas teve até o mesmo consultor, que é um outro filme da Pixar, que é o Soul. Soul. É um filme de criança também. E para mim, a melhor definição de flow está explicada naquele desenho. Porque é a hora que o rapaz está lá tocando piano e tá tudo acontecendo ao redor. É a cena que um naviozinho vem vindo, arrancando a âncora, assim, e aí o mundo inteiro acabando. Só que ele tá num estado de flow tão grande que ele não percebe as coisas ruins que estão acontecendo ali ao redor. Então, aquele desenho, pra mim, ele fala muito sobre flow e ele fala muito sobre isso que você falou agora, sobre o nosso propósito de vida. Porque a alminha, ela fica tentando vir pra Terra. É muito engraçadinha a história. Que aí todo mundo já passou por ela. Buda, Jesus, todo mundo já tentou fazer ela descobrir qual é o propósito de vida dela e ninguém consegue. E aí, no finalzinho, ela descobre que, na verdade, o propósito de vida é simplesmente existir e viver bem a própria vida. Olha, gostei de você ter trazido esse desenho aí. Eu amo. Soul, ele complementa bem. Se a gente pegar o Divertidamente e o Soul, eles complementam. Eu nunca tinha pensado nisso, hein? Eles complementam os 3 caminhos para a felicidade. Aliás, o que eu comecei a falar e não terminei, né? Mas eles têm o mesmo consultor, você sabe disso, né? Sim. Então, fechando aqui os parênteses, né, que a gente abriu, mas eu falei dos 3 caminhos para a felicidade, né, descobertos pela psicologia positiva através de pesquisa científica. O primeiro, a vida prazerosa, tem a ver com as emoções, né, aí a gente citou Divertidamente. O segundo tem a ver com flow. Então, o segundo caminho para a felicidade não é pelas emoções, mas é em você fazer as atividades que você entra em flow, né? Então, isso é chamado de vida engajada. Vida prazerosa, primeiro. Segundo, vida engajada, que é quando você tem essa oportunidade todos os dias, fazer aquilo que você ama e que faz você entrar em flow, né? Esse é o segundo caminho para a felicidade. Então, quando você falou do desenho, né? É a música, né? Quando ele tá tocando ali o piano e tudo desaparece ali e tal, né? Aquilo é a felicidade para ele. E o terceiro caminho é o que a gente chama de vida significativa, né? Que é quando você encontra algo que traga sentido e significado para a sua vida. Isso, em geral, tem a ver com servir a um propósito maior, servir a uma causa maior do que a si mesmo. Então é onde a sua felicidade vem em contribuir com a vida de outras pessoas, né? Em contribuir com a felicidade de outras pessoas, ou de diminuir a infelicidade, ou de aumentar a felicidade das outras pessoas, né? Tem a ver com propósito. Nesse sentido,
Você, Kátia, contribui muito, né? Levando aí muita alegria, né? Para a vida das pessoas também. E também com muito propósito, muito significado. Maravilha! E antes de encerrar, se você ainda não segue o canal do DR Boi, está nos assistindo pelo YouTube, já clica aqui para se inscrever. Deixa seus comentários sobre o que é que vocês acharam sobre essa aula incrível que Elder nos trouxe aqui. Se você está nos assistindo no Spotify, já dá as 5 estrelinhas aqui, mas o principal, todo conhecimento bom, e esse conhecimento que Elder trouxe aqui foi excepcional, ele não entra na escala de bom não, ele foi excepcional. Pega o link do YouTube e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Ajuda para que mais pessoas possam ser beneficiadas por esse tipo de conversa. E aí, Kátia sempre deixa aqui nossa frase final. Que é qual mesmo? Quer trazer ele para falar para as redes sociais era só dele? para saber se era isso mesmo. Que a gente já, um mês sem se ver aqui, eu já esse né? É isso mesmo. Amigo, aquela câmera ali é a sua. Aproveita ela para deixar suas redes sociais, o recadinho que você quiser, onde o pessoal consegue seu livro. Fala do seu Telegram, porque se você não falar, eu tô aqui para te lembrar para você falar. Porque eu sou inscrita no Telegram dele e ele traz conteúdos sensacionais no Telegram dele, viu, gente? Inclusive o do filme, eu vi lá no Telegram. Tá vendo como é que eu te acompanho até hoje? Eu te acompanho, querido, até hoje. Feliz. Porque eu tô sempre aprendendo ali. Então vai, usa ali a câmera pra falar do que você quiser, o recadinho que você quiser. Tá bom. Quem quiser aí, né, se conectar comigo nas redes sociais, no Instagram é @eldercamei, é meu nome tudo junto, né? Elder com H, Camei com K, Elder Camei. Aí ali tem vários linkzinhos lá para você seguir, entrar no Telegram, entrar no canal no YouTube também, tenho muitos vídeos lá, tem mais de 500 vídeos lá sobre psicologia positiva, tudo nessa temática da psicologia positiva. E quem tiver interessado, né, em cursos, né, aí eu tenho o meu site que é www.flowpsicologiapositiva.com, né, flowpsicologiapositiva.com/cursos, aparece curso. Tem curso para quem não é da área da psicologia, tem cursos para psicólogos, tem cursos para quem é da área do desenvolvimento humano, coaching, liderança, gestão, né? Tem cursos para quem quer, assim, para você e para sua família. Eu quero fazer meu marido, meus filhos, né? Então, assim, eu criei vários cursos, tudo isso é produto que veio com a pandemia, né? Sim. Coisa boa que veio com a pandemia, eu comecei a criar esses cursos online e eu já tenho para todos os públicos, né? Então, para família, para quem é psicólogo, para quem não é psicólogo, para quem é profissional do desenvolvimento humano, né? Então, quem tiver interesse é só acompanhar ali nas redes sociais. E quem quiser também que eu faça um atendimento pessoal, mentoria, psicoterapia positiva, nessa abordagem positiva, e análise de forças, análise do perfil de forças também, né? E tem contato aí, manda um direct pelo Instagram, manda um WhatsApp, tá tudo aí. A gente vai deixar aqui todas as redes sociais aí do Elder aí para vocês. Fiquem tranquilos que vamos botar na tela, a gente bota em tudo que é lugar todo aqui canto. Essas redes sociais, mas a minha dica pessoal é acompanhem pelo Telegram, que ele bota videozinho e conteúdo, e faz umas semanas também de conteúdo, né, onde cada dia, eu já fiz lá. Você tá sabendo, eu tô das sabendo, coisas, moço, eu acompanho, amigo, eu só não mesmo. comento, mas eu acompanho tudo. Olha. E aí, eu acho muito legal quando você faz aquelas semanas ou aquelas temporadas onde você vai falando sobre as forças de caráter e cada dia você vai falando sobre uma. Então, cada dia é uma mini aula sobre uma força de caráter, cara. Maravilhoso. De graça. Conteúdo incrível, bom pra caramba. Vou perder? Vou. Eu paguei pra fazer aula com ele, não vou aprender de graça. É lógico que eu vou, minha filha, que eu não vou perder essa chance de estar sempre atualizando o meu conhecimento por aqui. Aliás, eu em breve vou fazer de novo aí, outra semana, aí acho que eu vou focar em forças mesmo. Pronto, acompanhem pelo Telegram, pelo Instagram, pelo YouTube, por todos os lugares. Querido, muito obrigada, de verdade. Foi uma maravilha, foi uma delícia esse bate-papo aqui. Entramos em estado de flow. Entramos em flow. Ficamos até quieto. Então, ficamos até quieto, ele conseguiu fazer um inédito. Fazer a gente ficar quieto. Maravilhoso. Olha, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui, de te reencontrar, né? Eu confesso que eu tava um pouquinho nervoso, né? Porque eu falei, a Kátia Damasceno me entrevistando. Que medo, né? O que será, né? Que ela vai perguntar.
Todo Mas- mundo Muito bom. pensa, mas eu não vou poder deixar de perder a chance aqui de falar, por exemplo, que eu não falei, fiquei quietinha, mas eu tenho que dar esse recadinho, porque o episódio pra eu falar isso é hoje. Que é quando a gente entra em flow, quando a gente tá nhanhando gostoso. Por quê? Porque as pessoas, muitas mulheres, isso acontece muito com as mulheres, elas reclamam que não conseguem ter o orgasmo. E o orgasmo, de verdade, na minha concepção, nada mais é o quê? Do que o maior momento de entrega que você pode ter aquele. Então, é um maior momento de flow que existe. Então, muitas vezes, na hora do sexo, a pessoa tá pensando em 3.924.632 coisas ao mesmo tempo e não consegue estar presente. Então, eu lembro muito que quando a gente fez a aula, você falou a respeito do savoring, de estar presente. E aí o momento que eu mais correlaciono é o estar presente na hora do sexo. E vamos combinar, minha gente, eu até brinco no teatro, não leva 1 hora aquele negócio ali. Então naqueles 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutinhos, naquela meia horinha que vocês estiverem juntos, estejam juntos. Presta atenção no cheiro, no barulho, no tato, no beijo, no sabor do beijo da boca, sabe? Estar em contato com seus 5 sentidos é o caminho mais rápido da gente poder chegar a um orgasmo e afasta a cabeça de todas as preocupações e do mundo que acontece lá fora. Não podia deixar de falar isso com você aqui na mesa. Claro, com É o certeza. savoring, do aproveitar realmente esse estado de presença da conexão do sexo. Não tem como dar errado. Maravilha. E assim encerramos mais uma DR Boa com essa super aula desse aula. grande profissional que é Elder. E a gente espera vocês na próxima DR Boa. Semana que vem, terça-feira, às 19 horas. Aliás, nós temos uma novidade. Opa, tô sabendo novidadíssima. agora. inclusive é pra mim também essa novidade. Conta pra nós. Não, doido. Novidade que agora, na segunda temporada, a partir de agora, teremos 2 episódios semanais. Verdade. Toda terça e quinta-feira, às 19 horas, nós estamos por aqui nesse YouTube. A gente só tinha episódio às terças. Agora, toda terça e quinta, às 19, você tem um compromisso com a gente. E quem estreia terça e quinta é o Dercamei. Maravilhoso. Olha aí, Gratidão. com vibrações positivas aqui pra gente. E positividade na sua vida. É isso que a gente muito. deseja bem. Valeu, pessoal.